Salve, salve, BahiaCasters! Estamos aqui ao vivo em mais uma noite encantada aqui a partir da Roma Negra, Salvador. Estação primeira do Brasil, a maior cidade africana fora da África. É isso aí, você já sabe, você pode se inscrever no canal, você pode ativar o sino, pode compartilhar, pode dar like também e pode interagir com, na verdade, dois convidados que estão aqui abrilhantando a nossa noite, fazendo da nossa noite aqui uma noite encantada aqui na Roma Negra, Salvador. Afinal de contas, Salvador, como já falei diversas vezes aqui, cidade da música pela Unesco, e por ter essa condição única de ser a maior cidade africana fora da África, é uma cidade que é um farol, né? Nesse sentido de toda a música da diáspora negra, né? Ritmos afro-caribenhos, samba, blues, é isso aí. E nesse sentido, os nossos dois convidados dessa noite vão poder trazer mais luz a essa investigação que a gente vem propondo aqui, porque os dois são grandes cantores, compositores, grandes guitarristas, né? Caras que têm uma atuação aí a partir da nossa Roma Negra Salvador já extremamente relevante. Dois caras que também têm mais isso de parecido, que tem uma carreira acadêmica também voltada para esse universo das humanas, portanto, do conhecimento, da arte, da cultura. E a gente está muito interessado em fazer essa investigação de como essa condição diferenciada deles traz esse flavor, essa condição, esse jeito de fazer música e arte como eles fazem. Então, como vocês já sabem, a gente vai fazer a apresentação de um convidado, ele faz a saudação, depois o segundo convidado eu apresento e a gente começa o nosso bate-papo. Hoje, especialmente, nós temos um convidado online, um baiano, né, que está morando em Portugal e ele está falando com a gente lá de Portugal. São 11 da noite lá em Portugal, ele me falou, a turma já está dormindo em casa. E uma figura interessantíssima, um cara que tem assim, uma atuação importante também, desde antes de ir para Portugal, mas que hoje em Portugal continua fazendo sua música e propondo coisas interessantes para o universo. Eu tô falando do nosso Duda Espínola. Salve, Duda! Alô, alô. Alô. Estão me vendo? Estão me vendo? É uma maravilha estar aqui. Eu sou um habitué aqui já do BahiaCast. Não é uma pena que eu não estou aí presencialmente, porque é um oceano que nos separa. Mas eu estou feliz de estar aqui, ainda que de forma virtual. Pronto, com certeza a vibração tá rolando em alta. Porque, na verdade, o Matheus Aleluia até fala, né? Que o Atlântico não nos separa, nos une, né? É isso aí. Melhor. Prazer receber você aqui no nosso BahiaCast. E também, minha gente, aqui ao vivo, presencialmente também, esse grande cara também que já falei do que eles mais ou menos fazem, né? Eles vão esmiuçar, mas nós estamos também com o nosso grande Eric Asmar. Salve, Eric! Salve, Serginho, salve, Duda, salve pessoal que está acompanhando a gente. Uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Já tem um tempo que a gente está esquematizando, e aí, vamos agendar e tal. Finalmente agora aconteceu. E é uma felicidade muito grande estar aqui com você, estar aqui com vocês, né? Uhum. Poder bater esse papo. E é isso aí, vamos embora conversar, vamos embora falar de coisa boa, falar do que a gente gosta. E só satisfação, só alegria, desde já. Vamos que vamos. Vocês também já têm uma relação, vocês dois, né? Você e Duda, né? Perfeito. Duda é um amigo querido, né? Em Salvador, a gente da cena da música acaba se unindo, né? Por conta de caminhos que são super orgânicos, né? A gente tá ali como artistas independentes, trabalhando. Então, é nada mais natural do que as pessoas se conhecerem no próprio dia a dia da música, né? E Duda como guitarrista, cantor, compositor, que nem eu, né? E, naturalmente, a gente acabou se encontrando por esses caminhos, criou uma afinidade ali pessoal, virou um amigo querido, um cara que tem não só a minha admiração como artista, mas como ser humano também, uma figura legal, uma figura dos nossos, né? Como a gente costuma dizer, gente boa, tranquilo. E é isso, bom demais. Também por essa razão, tá aqui batendo esse papo com vocês e com o Duda. Muito bom. E você, Dudão? Eu faço das palavras de Eric as minhas. A afinidade musical é evidente, mas fico feliz que a afinidade existe para além da música, né? Então, é um cara também porque eu tenho o maior carinho, já colaboramos juntos, já fizemos coisas juntos. Espero que a gente faça mais ainda, porque é um cara que eu gosto demais, que eu admiro muito como artista, como pessoa. É isso aí. Então vamos começar fazendo assim, Dudão. Você primeiro, né? Eu queria lançar o primeiro ponto aqui da nossa conversa, considerando, Duda e Eric, que as pessoas que estão vendo a gente agora ou a qualquer tempo
não conhecem tudo da carreira de vocês, ou não conhecem nada, ou conhecem pouco, enfim. Vamos nivelar, né? Vamos contar um pouco da história de vocês, a atuação profissional de vocês, para a gente situar aqui os questionamentos que a gente vai fazer e tal, as conversas e as risadas. Dudão. Eu comecei como todo mundo começa, com aquelas bandas chamadas de garagem, né? Então, mas eu considero o marco zero da minha carreira como profissional em música uma banda que eu acho que você conhece, né? Chamada Adão Negro. Duda teve com a gente também 7 anos, Duda? Foi, entre 2006 e 2013. Vai sendo promessa, né, bicho? 7 anos. Eu tive na cena alternativa em Salvador antes do Adão, com bandas de reggae também, com alguma influência do rock, porque entrei na música pelo rock. E antes de sair do Adão, eu lanço o meu primeiro trabalho, que é o A Vida Me Chama Lá Fora, ainda em 2013, e depois eu parti para esse voo solo e já lancei alguns trabalhos de 2013 para cá, alguns EPs, e desde 2020 foi o meu primeiro trabalho todo em inglês, né? Que é o One Last Spark of Light, e eu acabo de lançar também um trabalho novo, já morando aqui em Portugal, que é o Event Horizon, meu último EP com 4 canções, uma carreira solo aí de aproximadamente 10 anos. Mas se formos voltar aí no tempo, é um pouquinho mais que isso. Mas você foi para Portugal, conta esse lado aí da investigação acadêmica também, conta um pouco disso. Sair do país era uma vontade que eu tinha já há algum tempo, respirar outros ares, conhecer outra cultura, e eu resolvi, eu queria também mudar um pouco de ares na parte acadêmica. Eu tenho a mesma formação que você tem em letras, né, em língua estrangeira, e comunicação é uma área também pela qual eu sempre me interessei, quase cursei comunicação antes de letras, e aí eu me candidatei a esse mestrado aqui e passei aqui na Universidade Autônoma de Lisboa, e vim para cá. Estou aqui já há 2 anos, já terminei toda a parte acadêmica do mestrado, estou na parte agora de escrever a dissertação, né? Tenho até o final do ano para apresentar, e estou fazendo uma pesquisa em música, né? Uma pesquisa sobre o rock português. Que legal. Eu já provoquei esse lance da carreira acadêmica também, porque do mesmo jeito que o Eric ele vai falar daqui a pouco, são atuações que, por exemplo, tem o Ginga, que é médico. Mas, tudo bem, não acredito que as leituras dele na medicina vão Dentista. Dentista. Vão influenciar, tipo assim, poxa, a obturação, não vai fazer uma música com obturação, né? Mas tanto no seu caso como no caso de Eric, aí há assim uma carreira acadêmica que é voltada justamente para algum exercício da arte ou algum do conhecimento, enfim. É importante que você tenha uma afinidade com o seu objeto de pesquisa, né? Então, eu escolhi também algo que eu pudesse relacionar com a cultura aqui do país. Como eu tenho essa afinidade com a música, afinidade com o rock, me identifiquei também com vários artistas de rock daqui. E aí, ao longo do curso, fui direcionando e resolvi, por essa escolha, de escrever sobre o rock daqui, num contexto mais contemporâneo, né? Porque já existem alguns trabalhos aqui bem relevantes, com um caráter mais histórico, assim, sociológico do rock aqui. Então, resolvi tratar do rock mais contemporâneo, essas bandas mais da atualidade, assim. Então, o trabalho está em curso ainda. Eu acho que eu termino até outubro, por aí. Só falta agora escrever, aí é fácil, né? É a parte mais, né? Que engana mais, né, Eric? Pois é. E o nosso Eric aqui? Pois é, meu querido. Eu... Música e academia. Enfim, sou soteropolitano aqui, que nem vocês, né? Nasci aqui em Salvador, sou filho de músico, então essa coisa do vínculo profissional com a música foi uma coisa que eu testemunhei de perto desde muito cedo, né? Através do meu pai, saudoso Álvaro Asmar, né? Sim, enfim, um morador aqui da rua, onde a gente se situa aqui no estúdio. Então, eu cresci acompanhando essa coisa da carreira profissional de meu pai, ele já como artista solo, né? Então, a minha entrada, o meu ingresso na música foi uma consequência que eu vejo como natural por conta de eu ter me apaixonado por isso, né? Muito do blues, mas aquele blues e muito de rock and roll também, né? A minha infância foi toda regada a blues e rock and roll, né? Foi o que eu cresci ouvindo, foi com o que eu me identifiquei mais, assim, o que trouxe respostas, assim, para aquela coisa da vontade da gente, né? E com o passar do tempo eu comecei a tocar guitarra, já caminhando aí para os meus 9, 10 anos. Eu fui um grande fã de música por alguns anos antes de efetivamente
decidi aprender a tocar um instrumento, né? Aí quando eu aprendi foi naquela coisa de pegando os toques ali com meu pai, mas muito em casa também, tirando músicas de CDs, de cassete, né? Era muito esse aprendizado com os nossos ídolos, né? Ouvindo ali, tentando fazer igual e tal. E aí a coisa foi tomando forma, eu comecei a tocar profissionalmente, né? Meu pai, ainda quando criança, já me convidava para fazer umas canjas com ele, participações. Entrando para adolescência, comecei a ter as minhas bandas com a minha galera da escola e tal, muito de rock and roll, classic rock anos 70, aquela coisa que tem bastante de blues. Sim. Também, né, na sonoridade. Então, em paralelo a isso, shows com meu pai, duos acústicos de blues com amigos. Então, a consequência de eu me tornar um profissional de música foi natural. Eu fui entrando, eu não parei e disse, não, vou trabalhar com música. Foi uma coisa que foi acontecendo por esse curso de eu ter entrado mesmo na coisa de tocar e de querer levar minha música para as pessoas, tocar junto, tocar em lugares e tal. E aí, com o passar dos anos, eu também me envolvi com a parte acadêmica, né? Eu me formei em licenciatura em música aqui pela Universidade Federal da Bahia, nossa querida UFBA. Um beijo pra galera da EMOS, da Escola de Música da UFBA, lugar especialíssimo no meu coração. E fiz também mestrado e doutorado lá na própria EMOS, com pesquisas que tratam sobre aspectos do blues aqui no Brasil, da prática do blues aqui no Brasil, né? Com temáticas diferentes, né? A do mestrado com um recorte mais voltado para a cena de Salvador e tal, e a do doutorado uma coisa mais ligada à educação musical, com relação ao ensino da guitarra blues no Brasil, né? Então, são coisas que eu me vejo nessas temáticas de pesquisa, porque são coisas que estão no meu dia a dia, questionamentos que já estão na minha cabeça, pelo simples fato de eu ser um músico de blues, né? De eu ser um cara que está aí nesse meio. E de lá pra cá, muita coisa veio acontecendo também. Hoje em dia, já há 4 anos, eu produzo e apresento um programa de rádio dedicado ao blues, que é o Educadora Blues, pela Rádio Educadora FM aqui da Bahia. Um programa que meu pai começou lá há 19 anos, né? 2003. E aí, enfim, desde que ele faleceu, eu venho tendo a honra e a responsabilidade de continuar a tocar o programa adiante, né? Trazendo lançamentos, né? De trabalhos de blues aqui, Brasil e mundo. Então, tenho esse vínculo... Tô imerso na música por várias frentes, né? Full time. Sou professor de guitarra blues, sou músico, sou artista, né? Sou também cantor, compositor, produzo programa de rádio, tô ligado com essa coisa de pesquisa acadêmica, né? Eu terminei um doutorado há pouco tempo. Agora, mais recentemente, também tô como curador de um projeto ligado ao jazz e gêneros correlatos, né? O que também abraça o blues. Então, tô respirando música full time e eu acho que essa questão da academia, né? Ligando à pergunta que você tinha feito, acho que no meu caso é mais uma consequência de questionamentos que já estão na minha cabeça, independente de eu estar na academia ou não, né? É uma coisa mais de você pensar sobre si próprio dentro de um contexto e de que maneira que a gente consegue... E fazer uma investigação nesse sentido, né? Fazer uma investigação, se entender nesse contexto e também, de algum modo, deixar alguma coisa de positiva para esse contexto da prática do blues aqui no Brasil, sem deslocar demais o blues de um histórico de luta, de resistência racial, de resistência social, política, que aconteceu durante tantos anos, né? E hoje a gente pega uma parte, digamos assim, mais confortável da história, né? Que isso já tem contornos diferentes, né? Já está em várias localidades aí, mundo afora. Então, é uma discussão longa, tem muito pano para manga. Com certeza. Mas é interessante que você colocou... A primeira coisa foi que, como o Duda falou, né? Tem uma afinidade com aquilo que está se pesquisando, né? Como empreendimento acadêmico, mestrado, doutorado e tal. Mas você, na verdade, encarna esse legado, né? Que é um legado grandioso de seu pai, né? Desde que a gente se entende como músico aqui a partir da Roma Negra Salvador, o nome Álvaro Asma era uma referência do blues, não só... Eu gosto de dizer sempre assim, ó, a partir de Salvador. Porque quando fala assim, pode soar meio prisão, dizer assim, porque a música o bluesman de Salvador, ou o regueiro de Salvador, entende? Ou qualquer coisa de Salvador. Então eu gosto sempre de dizer assim, a partir da música que se faz em Salvador, seu pai sempre foi uma referência, não só pra gente aqui na Bahia, mas pro Brasil todo, né? Pode crer. Eu sou suspeito pra falar porque eu sou filho, né? Mas é um cara que ele tem um respeito muito grande na cena do blues brasileiro, né? Todos os artistas e entusiastas, né? Pessoas que curtem. As pessoas também, não só a nova geração, a molecada já conhece, gosta dele, né? Esse é o benefício da internet também. O pessoal que não teve o privilégio de assisti-lo ao vivo consegue saber quem foi Álvaro Asma. Enfim, a obra dele está disponível aí. Mas o pessoal da velha guarda, eu digo isso porque eu testemunhei muito, né? Eu viajei muito com meu pai, né? A gente tocou muito fora daqui, circulamos aí por esse Brasil.
E eu via lugares assim, tipo, cidades distantes de capitais e o pessoal chegar lá com discos. Não, cara, viajei tantas horas aí porque precisava ver o Álvaro Assmann, é um cara que eu sou fã já desde os anos 90 e ele tá aqui na minha cidade perto, viajei 200 quilômetros, mas viajei feliz. Eu olhava assim, pô, realmente, sinal de que o trabalho chega pras pessoas e, Sim. enfim, é um nome que talvez ele não seja tão falado como pioneiros do blues aqui no Brasil por conta de ser uma coisa muitas vezes conceituada em função de Rio e São Paulo, que tem Sim. grandes protagonistas também, claro. Mas em paralelo a isso, aqui na Bahia também ele começou um movimento que deixou frutos, né? Como o cara de coração gigante que ele era também, trouxe muita gente pro blues, apadrinhou uma turma que estava chegando. Então acho que ele deixou um trabalho bem legal, assim, e de muito amor ao que fazia, sabe? Foi um cara Sem dúvida, especial. uma vida dedicada a isso, né? Exatamente. É isso aí, a gente tá ao vivo aqui, gente, aqui no BahiaCast com o nosso Eric Assmann no estúdio e também com o Duda Espínola também em Portugal, e tá online com a gente aqui. E como são artistas originários daqui da nossa Roma Negra Salvador, para o mundo todo, né, que eu gosto de dizer assim, a gente estava aqui nessa noite falando sobre música, falando sobre cultura, sobre arte, e você sabe que você pode interagir, então você se inscreve no canal, ativa o sino, compartilha e dá like. Eu queria valorizar algumas interações, porque no meio do caminho, viu, Eric e Duda, eu posso cortar vocês, porque aparece de repente uma interação que tem a ver com aquele tema que a gente está falando naquele momento. Recupera aí, por favor, Cabas. Nosso Carlos Guilherme dos Santos Castro falando desde México, né? Esse cara é especial, meu sogro, um grande beijo, um grande abraço. Legal. Tá aqui acompanhando a gente, querido. Do México, né? Estamos acompanhando do Tá México. lá no México. Patrícia Casqueiro. Olá, gênios, saludos a meus queridos Duda e Eric. Patrícia tá falando da Argentina aí. Lá, Da Patrícia. Argentina. Aí é Blanca. uma Muito amiga bom. querida. Também, super querida. Carlinha Lobão. Dudinha, lindo, que saudade do meu amigo Serginho, não fique com ciúmes. Beijo, Carlinha. Juliana Batalha, estamos aqui assistindo desde Lisboa. Muito bom. É outra amiga, Beleza. uma amiga querida também aqui. Pronto. Posso fazer Joci Lima, boa noite, Serginho. Boa noite, Joci. Diga, Duda. Fazer um adendo sobre Álvaro. Um dos grandes prêmios que eu tenho na minha carreira foi a relação que eu tive com Álvaro pouco antes dele falecer. As pessoas têm a falsa crença, né, a crença errônea de que sucesso se mede por alcance, por visibilidade, por alcance financeiro. Tem uma frase que é tristemente engraçada, que é: nada faz mais sucesso do que o sucesso, né? As pessoas gostam de sucesso. Sucesso mas para mim o sucesso está em pequenas coisas, como, por exemplo, o respeito que eu sei que Álvaro tinha por mim. Então tem vários episódios assim dele comentar vídeos que eu até mandei print para Eric, assim, de vídeo que eu postei, ele veio comentar assim: pô, que bacana, que legal. Ou dele me ligar, ele tinha um pedal que ele estava vendendo, um MXR verde, um Tube Scream, ele me ligou, a gente ficou 1 hora por causa desse pedal que ele estava vendendo. E sempre teve o maior carinho e o maior respeito por mim. Eu posso não ter ficado muito famoso na música, não ter ganho muito dinheiro, Ainda mas isso para mim eu considero grandes conquistas, assim, grandes prêmios, ter tido um respeito e uma relação de carinho com uma figura que era uma referência para mim na guitarra, que é o Álvaro. Pois bem, então nesse sentido aí eu já vou fazer a primeira provocação para vocês, que é a seguinte. Mas nós vivemos aí, principalmente hoje na época do algoritmo, numa tendência acachapante de tudo que não está no centro, né? Então, assim, o trend, né, a tendência, coloca as coisas no centro de visibilidade, e tudo aquilo que não está no centro de visibilidade acaba tendendo, provavelmente, a nunca sair da periferia. Não existe mais nenhum orgânico que aconteceu. Por exemplo, quando houve a mudança no suporte físico de CD, né? Quando a gente teve uma crise aí do mercado fonográfico, foi justamente quando a gente passou a ter arquivos digitais. Mas, apesar de toda a crise, naquele momento, e o Isaac Gomes comentou isso aqui esses dias, ele disse assim: aconteceu durante um certo tempo no mercado um sonho de que o orgânico chegava. E aí a gente teve fenômenos como a pirataria, que eles eram fora de um cartel de multinacionais que determinavam quem fazia sucesso, quem tinha investimento e tal. Ou seja, foi um momento em que houve uma espécie, por falta de outra palavra, de democratização desse espaço midiático, né? Mas agora os gatekeepers já tomaram de assalto de novo todos os gates, né? Então a gente agora, se você não tem, por exemplo, uma outra forma
Eu digo efetivamente de mercado. Nós estamos aqui com... Queria cabeça puder dar um saque aqui. Esse álbum que o Eric acabou de lançar. E que ele teve o carinho, o cuidado de trazer pra gente físico aqui, ó. Que é um mimo muito grande, um regalo fantástico, porque... Opa aqui, gente, eu tenho foto do cara, velho, das guitarras. Quer dizer, a gente valoriza muito isso. Enfim. E que se perdeu com o arquivo digital. Então, vamos lá. Sintetizando a pergunta. Os desafios de tocar uma música não hegemônica no mercado. Blues... Vai lá, Duda tá em Portugal e o rock é muito mais universalizado fora do Brasil do que dentro do Brasil. Mas ainda assim, não tá nas trends aí de rap. O rap tem essa coisa reservado todo o mérito, que a gente pode discutir aqui o mérito, mas tem uma tendência acachapante no mundo que tudo tem que ter rap, né? Tem que ter, né? Eu quero saber desse desafio de fazer a música que você faz em Portugal, Duda, e para o nosso grande Eric aqui, a música que você faz aqui a partir de Salvador. Olha, eu fiz para mim tem um evento muito importante que foi o workshop do Steve Vai em Salvador há alguns anos, que eu fui para ver Steve Vai tocar e o que me tocou mais foram as falas dele, né? Especialmente algumas, entre elas ele ter dito que quando ele faz uma música, a primeira pessoa que tem que gostar é ele. Se ele não gostar, ele joga fora. Ele pode ter produzido a música totalmente, tudo pronto. Se ele não gostou, ele joga fora e não grava, porque ele tem que gostar. E aquilo mexeu muito comigo. Eu até tive acesso que Belly me deu esse presente. Tinha um canal pra chegar lá em Steve Vai e Duda chegou, não foi? E aí eu cheguei pra ele assim e falei, pô, obrigado pelas suas palavras aqui, foi muito top. E ele me olhou assim, porque todo mundo deve ter chegado até ele, falado daquele solo que ele fez em tal música e aquela música. E eu falei, aquela tietagem, né? Aí ele me olhou assim e falou assim, thank you, me agradeceu, assim, obrigado. E a partir daí, essa reflexão foi tomando cada vez mais, assim, foi me tomando cada vez mais de assalto, assim, e é como você falou, o rock, as coisas são cíclicas, né? A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 10, 15 anos, talvez o rock volte a ser trend novamente, mas por enquanto é um estilo que que deixou de ter protagonismo para ser um estilo coadjuvante. Então a minha escolha assim pelo rock é mais mesmo por amor ao que eu faço, assim, por gostar, assim, sem me preocupar tanto com isso, assim, eu escolhi fazer o que eu gosto, assim, verdadeiramente o que eu gosto, e tudo que eu produzo, todas as músicas, tem que primeiro eu gostar. Você tocou o foda-se. E aí certamente alguém vai gostar, Sérgio, porque sempre vai ter alguém que vai se identificar com você, assim. Eu prefiro pensar nisso, assim, que eu faça algo que eu verdadeiramente goste, assim, que me toque, que me emocione primeiro, e de alguma forma eu vou tocar as pessoas, seja quantas forem 10, 15, 20 ou uma, para mim, é melhor do que eu ficar tirando para todo lado, assim, não, a tendência de mercado agora é essa, acho melhor fazer isso, não, agora... Será que a gente vai ter que fazer uma música que tem a palavra sentada? Porque agora todas as músicas, todo mundo, sem artistas, tem que falar que tem que ter uma sentada forte, sentada de não sei quanto. No, don't count on me. Você tá atuando aí, Duda? Você tá fazendo um show? Como é que tá? Sim, desde o final do ano passado, a situação da Covid foi melhorando, então desde novembro para cá que tenho tido uma agenda boa de shows assim, no mercado autoral, que me deixou... Eu tava sentindo muita falta disso. A estrada tem aquela brincadeira aquele cara que foi em Curitiba, né, que tava naquele show lá do Adão, já de manhã, já ele, essa perder noite, pô, essa fumaça, bebida, som alto, eu adoro isso. Estrada, com todas as suas complicações que a gente sabe, a gente perde noite, é desconfortável, a estrada é perigosa, come mal, dorme mal, espera, carrega peso, mas mesmo assim, eu gosto muito dessa vivência, assim, eu tava sentindo falta e desde novembro pra cá eu comecei conseguir encontrar espaço aqui e ali e tenho tido uma agenda bacana aqui, tocando minhas músicas, que me deixa feliz, assim, que é o que eu quero, tocar minhas músicas e tocar o coração daquelas pessoas que estejam dispostas a... Aí quem não tiver também tá tudo bem, tem espaço para todo mundo aí, tem todo tipo de música aí para todo tipo de gosto.
E aqui, Érica? E os desafios que já desde seu pai e hoje, como é que você faz essa avaliação? Melhorou? Como é que... Fala Pois tudo, é. Fala tudo que você sente. Beleza. Só complementando aqui, só pegando a carona na fala de Duda, eu também estava nesse workshop do Steve Vai, e o Steve Vai é um cara fantástico porque eu costumo dizer que mesmo que você não goste da música que ele faz, foi um cara que trouxe muita gente pra guitarra, né? Ele foi monumentalmente influente, né? Tem muito moleque que viu aquela coisa nos anos 80, da explosão dele e tal, que se apaixonou, então ele ajudou a formar adeptos, né? É um cara que tem é muito influente, e ele, nessa coisa da fala, ele é um cara que ele fala devagar, ele é todo mais zen, mais aquela coisa... Né? Exato, é um cavalheiro. E o cara, ele falando, busque a felicidade, essa é a tônica da fala dele. Eu lembro exatamente disso que o Duda tá falando, foi muito bem colocado. E pra minha música, Serginho, eu penso de uma maneira muito parecida. Falando aqui da minha mais recente criação, né, desse disco novo, do Home. Seu terceiro álbum. Isso, é o meu terceiro álbum solo. E ele foi todo criado nessa época de isolamento, né? Tava em casa. E eu costumo definir o Home como são as músicas que estavam na minha cabeça. Era o disco que eu tava ouvindo na minha cabeça. Eu fui sincero com o que tava dentro de mim. Fui sincero com a minha criação. Toquei a música que eu gostaria de ouvir, do jeito que eu sei fazer. E, enfim, eu tentei interferir pouco nessas ideias, pensando naquela coisa de aspectos de mercado. Acho que não é o caso, porque você, de qualquer forma, qualquer música que você faça, sobretudo se você mexe com blues, se você faz uma coisa meio fake ou meio forçada, não dá pra esconder, cara. Fica. A forçação de barra, você não vai convencer as pessoas. Então, eu acho que a primeira coisa que você pode fazer, e a coisa mais sincera que você pode fazer, é jogar o seu coração naquilo, fazer o que você... Se reconhecer, não, cara, eu só sei ser isso aqui, o que eu sou é isso daqui, então vamos dividir esse coração com as pessoas. E até pensando na questão de mercado, tanto o rock and roll quanto o blues são nichos, né? Sim. Você não é aquela música que vai arrebatar uma multidão imensa, pensando aqui no nosso contexto de Brasil, Salvador, Bahia e tal. Muitas vezes são músicas que têm introduções longas de solo, Sim. Às vezes cantadas em inglês, né? Muitas vezes cantadas em inglês, enfim. E não tem talvez aquela coisa mais formatada para uma coisa meio do TikTok, a música de tantos segundos. A plataforma tem que ser uma música de até 2 minutos, com um refrão chegando na altura. Não tem muito esse arquétipo de fórmula do sucesso, né? Não que essa fórmula existe, tá? Porque as pessoas estão procurando e volta e meia chegam-se a novas conclusões, porque eu acho que no fim das contas não existe uma coisa prática, né? Mas se você toca blues, você, falando em termos de mercado, você toca para um nicho que consome, e que muitas vezes é um nicho que, se as pessoas se identificam com o seu trabalho, por você estar sendo sincero fazendo o que você está fazendo, elas vão gostar e vão, às vezes, até se apegar a você com mais fidelidade, digamos assim, né? Você vai ter uma galera ali que não vai lotar uma fonte nova, mas vai ser uma galera que vai estar ali com você, sabe? E acho que isso não tem preço. O caso do cara que viajou pra assistir ver o show do seu pai e tal. Exatamente, um exemplo disso, né? O cara fidelizou, o cara nos anos 90 ouviu lá o primeiro disco, Álvaro Asser, Mold Blues Band. Ele gostou tanto que lá em 2010, mais de 10 anos depois, ouviu e, cara, vai ter um show do Álvaro aqui na cidade e tal, vou viajar, vou pegar meu carro e vou assistir. Então, você bem colocou aí, é um exemplo disso, né? Então, acho que no fim das contas, até uma dica que se eu fosse dar para uma molecada que tá chegando, assim, nova, Sim. Você quer fazer música, quer empreender, começar uma carreira sua, faça a música que tá no seu coração. Não pense muito em tendência de mercado, não, porque o seu público vai se conectar com você e com quem você realmente é. Não com o que você tá fabricando em cima de um público hipotético que nem você mesmo sabe o que é. E, enfim, uma coisa fake, que né? Muitas vezes tem uma consequência, como a gente conhece de muitos artistas que muitas vezes alcançam o mainstream em alguma medida e que depois estão muito infelizes, né, com aquilo que produziram e ficam meio com vergonha de tocar. Acontece, eu tenho certeza que você e que Duda também já cruzaram com algum artista aqui na Bahia nesse sentido, né? Porque o Axé teve essa coisa do mainstream durante um tempo e eram coisas astronômicas, né? Helicóptero, Ferraris, essas coisas. Só que era muito comum as concessões ao mercado serem tão violentas que isso decepava o artista, né, como ser humano, assim. O cara ficava meio deprê, assim, tipo, com vergonha do que fazia. E uma vez que o cara chega num nível de estrelato, não tem volta, né? O cara vira escravo daquela coisa profissionalmente. Deve ser uma coisa muito complicada. Mas acho que no fim das contas é isso, cara. É colocar o seu coração na ponta da chuteira, fazer a música que você ouve dentro de você. E até esse arquétipo de grandes gravadoras gerindo, isso existe hoje em dia,
meio que para e passo ali com a coisa das plataformas digitais, né? Sim. É o que você falou, né? Uma falsa democracia, né? Tá tudo no orgânico, mas a gente sabe que o algoritmo, ele tá muito mais segmentado para coisas que estão dentro de um determinado esquema, que não é nada democrático, né? A gente sabe disso. Mas, enfim, se você faz blues, se você faz rock and roll e você quer sucesso, você quer essas coisas, acho que você já entrou nisso com o termômetro errado. Você tem que fazer porque aquilo é uma necessidade vital para você. De resto, você não se entra na música porque você quer ganhar dinheiro, cara. Você tá tudo errado se você pensa assim, na minha opinião. Vamos que vamos. É isso aí, estamos aqui ao vivo aqui com o Eric Asman no estúdio, com o Duda, direto de Portugal, Duda Espínola, falando sobre suas impressões aí como artistas do blues e do rock. Vamos valorizar algumas interações aí, Cabas, pra gente... Hoje tá até... Vocês têm um sangue bom danado, a gente tá conseguindo dar um pace, assim, interessante pra interação. Marina Castro, saudações do Canadá. Muito bom. Essa é minha cunhada, grande beijo. Aí, e até revela, você vê aqui que a gente tem sempre interação de muita gente, né? Com vários convidados aqui. Já temos mais de 100 episódios. Mas hoje está muito internacionalizado. Isso revela também algo sobre o tipo de música que vocês fazem, né? Nesse sentido, né? De uma cultura mais... Vou chamar de universal por falta de outra. Acho que você, do ponto de vista acadêmico, vai poder tecer algum comentário interessante sobre isso. Eu tenho esse colega, Vitor Hugo, que ele diz assim que ocidentalizar... Que universalizar é ocidentalizar. É uma coisa interessante. Vamos adiante com mais interações, Cabas, por favor. A última eu não pude ver. Juliana Batalha, cada música de Duda é pura e verdadeira. Ele tem muitos fãs aqui. Viver de marketing music dá dinheiro, mas não dá paz de alma e raramente nos agrega algo. Valeu, Juliana. Verdade. Se inclusive vocês também quiserem comentar qualquer... fazer alguma réplica, viu, Duda? Aos comentários também podem fazer. Helena Castro, também duas feras. Essa é minha esposa, tá? Grande beijo. Essa minha fiel companheira, escudeira, viu esse disco nascer aqui, do zero. Guiomar Fontes, deixa o coração guiar. Minha mãe. Tudo em casa, tô em família aqui. Que massa. Deixa o coração mandar no menino, que é você. Fábio Maron, meu ídolo aí. Meu querido, grande abraço. Esse também é um amigo querido, um grande guitarrista. Guiomar Fontes mais uma vez. Home é simplesmente espetacular. Vamos lá, Cabas. Pronto. Mas foi até bom, porque eu queria fazer um comentário. Eu digo, não, deixa eu fazer mais alguma interação para depois fazer o comentário. Que é essa experiência de cantar em inglês, que está tanto no seu trabalho como no trabalho de Duda. E a gente tem poucos artistas brasileiros que se aventuram, pelo menos até o presente momento, né? Lógico, com a cultura online, não só o inglês, como a chegada de diversos... do estudo de idiomas diversos, né? De forma mais sistemática. Hoje, por exemplo, a garotada está estudando coreano, né? É o K-pop, né? A influência grande aí. É massa, né? Estudando chinês, enfim. Eu acho que uma parte não vai gostar disso por razões ideológicas, mas tudo bem. Mas assim, cantar em inglês no universo de artistas brasileiros que normalmente não se aventuram a fazer isso. A gente tem casos muito pontuais, como Sepultura, por exemplo, né? Sim, que se tornou mainstream, inclusive, dentro do universo deles, né? Assim. E Anitta, agora, né? Assim, que é um artista que realmente, a despeito de qualquer comentário superficial, ela tem uma postura profissional muito, enfim, admirável, né? Então ela se dedica muito a essa coisa. E eu já vi entrevista dela, ela realmente dá entrevista bem em inglês e tudo. Muito. E a gente fica até orgulhoso, né? Pô, um artista brasileiro e tal. Então, você e Duda também, já pelo próprio estilo de música, já desde sempre já pensaram em universalizar a atuação de vocês cantando em inglês. No meu caso, Serginho, essa é uma discussão muito recorrente no meio do blues brasileiro, né? Sim. Eu estou em contato com gente que faz blues aí nos 4 cantos do país, né? Os amigos, não só músicos, mas promotores de festivais, donos de selos, apresentadores e produtores de programas de rádio, como eu, né? Sim. Pessoal que move a roda do blues aqui no Brasil. E o blues, como sendo uma música que vem da diáspora e que nasce lá no sul dos Estados Unidos e chega até aqui algum tempo depois por outros percursos, uma música não originalmente brasileira, digamos assim, tem esse paradigma, tem essa discussão recorrente, blues em português ou em inglês, mais assim, mais assado. E no fim das contas, a gente tem um repertório de blues em português muito relevante, muito legal. Nisso não dá pra não citar, não só meu pai, né, Álvaro Asman, mas André Cristóvão, Blues Etílicos, Celso Blues Boy, saudoso Celso. Então tem uma turma que
tem um cancioneiro muito legal de blues em português, fora também os artistas da música popular brasileira, que não são nomeadamente artistas de blues, e que escreveram canções de blues muito legais em português. Raul Seixas, Sim. nosso conterrâneo Raulzito, Cazuza, enfim. Além disso, existe também uma coisa do blues em inglês, daquela coisa das pessoas, uma espécie de uma, vamos dizer assim, não apropriação, mas uma reelaboração brasileira ou surgirem adeptos brasileiros de vertentes mais tradicionais do blues, né? Dos anos 90 para cá, o Chicago Blues, Sim. que é um gênero, talvez o primeiro grande gênero de blues elétrico, né? Quando o blues sai dos campos e chega até os grandes centros urbanos, como Chicago, você tem o desenvolvimento das pesquisas de captação de instrumentos, né? A guitarra elétrica, o baixo elétrico, a gaita de boca ligada em um amplificador a válvulas. Então, o Chicago Blues foi um gênero muito influente e que houve esse resgate nos bluseiros brasileiros dos anos 90 para cá. Então, você já tem um pessoal fazendo mais canções em inglês, composições em inglês também de monte, e eu diria que tem de tudo no blues brasileiro. Tem tanto gente fazendo em português, mesclando com gêneros nacionais, gêneros tipicamente brasileiros, né? Fazendo essas pontes com a resistência negra também em outras vertentes culturais aqui, genuinamente brasileiras, que nasceram aqui e tal. Mas também tem uma galera que faz uma coisa mais em cima de tradições estrangeiras, que faz um blues rock, ou que faz um Chicago Blues, ou que faz um Texas Blues, inspirado em artistas dos anos 50. Você tem de tudo, e no fim das contas, o que fica pra mim como artista é que eu busco fazer a criação que tá no meu coração. Se a música que vem pra mim vem na língua inglesa, deixa o meu coração deixá-la. Sim. Que ela saia em inglês. Se for em língua portuguesa, que assim seja. Nesse álbum Home, apenas uma canção é em português. Tem uma instrumental, uma em português, e o restante são canções em inglês. Porque foi natural que fosse assim, sabe? Não foi nada que eu premeditei para que fosse de um jeito ou que se adaptasse a um tipo de posicionamento de mercado ou por alguma exigência de pessoa B, pessoa C, nada disso. Eu deixei o coração falar mais alto e no fim das contas eu acho que eu sou um defensor da espontaneidade da ideia. Eu acho que qualquer música que você faça, por mais até que seja uma música de mainstream, um artista sertanejo, se o cara é fake, se o cara tá fazendo um tipo, eu acho que aquilo vai durar muito pouco. Porque não tem espaço, né? Hoje em dia, a máscara cai muito rápido. Então, você tem que ser fiel ao seu coração, fazer aquilo que tá dentro de você. E a coisa de universalizar ou não, fazendo em inglês, naturalmente, mais pessoas, mundialmente falando, tendem a entender o que você está falando, né? Mas, ao mesmo tempo, quantos artistas fizeram grandes sucessos em música em língua portuguesa e que a obra ganhou uma projeção tão grande que eles são respeitadíssimos lá fora? Caetano vive fazendo turnês aí, mundo afora. Tom Jobim, João Gilberto, esses caras mostraram a música brasileira para o mundo, né? Só acrescentar o seguinte, que essa questão do inglês, quando a gente fala de universalizar, que é essa provocação que a gente está fazendo, lembrar também que aí não é só somente os artistas que cantam em português, que gravam ocasionalmente ou eventualmente em inglês. Mas é um fenômeno que a gente vê internacional, por exemplo. É até curioso, porque você tem aqueles exemplos dos Scorpions que cantam com aquele sotaquezinho de alemão, né? Sim. Que fica massa, tipo assim. Ou você tem... Duda, tá me ouvindo, né? Tô ouvindo. Ou então você tem aquele exemplo que talvez seja o maior de todos, que é daquela gravação de She... por aquele cantor Elvis Costello? É isso. Que é aquele sotaque muito evidente, né? Contrariando, inclusive, a lógica de mercado que tem que dizer assim, você tem que pronunciar... Lógico, todo mundo que se propõe a fazer tem que fazer direitinho. Mas é meio que... tem um charme especial dele cantando com aquele sotaque de francês, né? E rodando num super blockbuster, né? O filme, num lugar chamado Notting Hill, Hollywood, todo holofote em cima, o melhor filme de todos os tempos, a verdade é essa. Quem quiser reclamar pode botar aí nos comentários. Vai lá, Duda. Eu já devo ter assistido umas 50 vezes esse filme. Eu já comecei do começo, já peguei do meio pro fim, de trás pra frente. É um dos meus filmes preferidos. Primeiro eu queria recuperar aqui, só agradecer e mandar um beijo pra Ju pelo comentário dela. Ju é uma amiga querida, é uma entusiasta de rock, uma figura interessante, inteligente, sempre muito atenciosa com o meu trabalho. E Patrícia também, que está em Bahia Blanca, na Argentina. Sobre o inglês... Eu, diferentemente do Eric, não comecei a produzir os meus trabalhos em inglês. Aí vou voltar lá para 1900 e os dinossauros ainda existiam. Minha mãe conta uma história que, quando eu tinha 1 ano... Ok.
ela disse que eu gostava de ouvir aquela gravação da Gal Costa cantando Força Estranha, que ela tocava e eu pedia de novo, tanto que furou o disco, ela teve que comprar outro, né? E curioso que é uma música que eu adoro ainda hoje. E assim, meus pais não são músicos, mas eu cresci num lar com muita música, assim, então sempre teve muito vinil lá em casa. Eu lembro daquele vinil do Gil Realce, aqueles vinis do Zé Ramalho, que meu pai gosta muito, naquela dele com o Zé do Caixão, eu tinha o maior medo daquilo. Eu fui muito exposto à música brasileira, mas nunca tive vontade de ser músico, assim, isso nunca me despertou. No meu irmão, sim, que tocava bateria comigo quando eu estava aí no Brasil, ele quis ser músico antes de mim. Eu só despertei para música na adolescência, nos anos 90, com o Barão Vermelho. Foi a banda que tocou meu coração, assim, e me despertou aquele desejo de pô, eu quero fazer isso, eu gostei, eu quero tocar guitarra. A minha relação com a música se deu através da guitarra. Mas a partir daí foi sempre com música estrangeira, assim. Aí eu lembro que meu pai viu que eu estava interessado em guitarra, assim, eu não sei se ele sabia quem era ou se ele comprou porque ele viu a guitarra, assim. Ele me deu um CD depois disso do B.B. King. Aí eu disse, pô, gostei disso aqui é legal. Aí fui descobrindo e depois descobri Guns N' Roses, que foi a banda da minha adolescência. Aí Slash tem uma relação afetiva grande, aí Steve Ray Vaughan. Aí fui descobrindo, e as minhas influências passaram a ser muito mais de rock ou blues anglófono do que de música brasileira. Mas como o Brasil é um país, e você sabe que é profissional da mesma área que eu, no qual as pessoas não falam, assim, a gente não tem uma relação tão próxima com o inglês, assim, apesar de ter uma relação próxima com a cultura americana, não se fala muito inglês e não se consome tanto música em inglês aí. Mas aí em 2019, depois de lançar o meu último trabalho em português, que foi o Lumen, eu que tenho uma relação de longa data com o inglês, por ser professor, por ter formação em letras, resolvi arriscar de produzir um material todo em inglês, que foi o One Last Spark of Light. Falei, pô, eu vou verter minhas músicas aqui para inglês e ver no que dá. E aí comecei, esse processo durou mais ou menos 6 meses, eu escolhi algumas das minhas canções, aquelas que eu gostava mais, que eu percebi que funcionava mais, e aí fiz esse CD e acontece que eu adorei o processo, adorei o resultado. E aí a gente volta para o que eu falei lá, que é a questão da afetividade, né? O quanto que aquilo me tocou, e a partir daí passou a fazer mais sentido para mim, porque eu me reconheço mais por conta das minhas influências agora quando eu escrevo em inglês. Eu não sei se eu posso voltar a escrever em português aqui para frente, mas hoje o meu coração tem me mandado e tem funcionado mais para mim compor e gravar em inglês. Como é essa relação de um artista brasileiro que canta em inglês em Portugal? Como é a receptividade da rapaziada, assim, nesse sentido? Nos lugares onde você toca. Nesse sentido, tem até um aspecto, assim, que pra mim, assim, eu vejo como positivo. Eu gosto disso, assim, porque se consome muita música brasileira aqui em Portugal. Eles têm muita admiração pela cultura brasileira. Mas eu não queria ser colocado naquela caixinha quando eu abrisse a boca pelo sotaque, iam saber que eu sou brasileiro. Aí quando as pessoas ouvissem minha música, provavelmente, esse aqui é um músico brasileiro, um artista brasileiro, e eu queria não negar a minha pátria, né? Longe disso. Mas eu queria que o fator música chegasse sempre na frente, assim, que as pessoas não se preocupassem com isso, assim, é um brasileiro, um chinês, um japonês, um mexicano, é um artista. Então já me aconteceu muitas vezes aqui, muitas de pessoas virem até mim, assim, na internet, e a gente começar a conversar, você é brasileiro? Eu não sabia que era brasileiro. E eu fico feliz, assim, porque a minha música chegou primeiro naquela pessoa, assim, a despeito da minha nacionalidade. Então eu vejo como um ponto, assim, positivo. Eu gosto. Uhum. E aí se consome muita música aqui, se produz muita música de qualidade aqui em Portugal, em português, mas eles gostam também, se consome muita música anglófona aqui também. Muito legal. E você aqui, Eric, um bluesman em Salvador. Seu pai, né, com certeza, de um tempo mais bruto, digamos assim. Hoje temos... Deixa eu fazer só uma colocação, aproveitando o que Duda falou. Sim. O American Accent Blues, você acredita que o baiano ele consegue chegar, tanto no rock quanto no blues, aquela pegada mesmo americana? Você sente diferença quando as pessoas de fora falam com você, não, isso aqui é do Brasil, você acha que é genuíno?
Cara, assim, eu não... Como eu falei, né? Eu sou a favor da espontaneidade e eu acho que essa espontaneidade eu também trago para a questão do sotaque, né? Eu tive acesso a cursos de inglês, né? Não sou formado nas letras como vocês são e tal, mas tive esse acesso, né? Minha família pôde me proporcionar, cresci frequentando cursos de inglês e tal. Também cresci consumindo materiais culturais da língua inglesa, tanto músicas como filmes, enfim, e tudo mais. Videogame, né? Toda aquela coisa da galera da minha geração, né? Então, eu acho que eu falo inglês relativamente bem, né? Eu pronuncio legal, mas não tenho essa preocupação em ter uma pronúncia... tem que cantar com aquela pronúncia vírgula por vírgula igual a do americano, os B, C, do cara lá dos Estados Unidos. Eu acho que, no fim das contas... É até um charme especial você fazer do seu jeito, entende? Eu já ouvi falar, inclusive, que o brasileiro, quando fala inglês, as pessoas, os americanos acham um charme o brasileiro falar inglês, que diz que a pronúncia do brasileiro é muito boa, né? Pode crer. Eu tenho só um outro exemplo aqui, fora desse eixo das Américas. Eu tenho contato com artistas de blues do mundo inteiro. E lembrei de 2 artistas aqui agora. Uma banda chamada Soulmate, que é lá de Shillong, na Índia. E uma banda chamada Gulgum Blues Shelter, que é de Jakarta, na Indonésia. Eu tenho contato com essa turma, os guitarristas, cantores dessas bandas. A gente se corresponde por mensagem, toco o material deles na rádio também, né? E tanto o Gulgum quanto o guitarrista do Rudy Wallang, que toca no Soulmate da Índia, eles falam e cantam com sotaque. Você percebe que não é um americano nativo falando inglês. Mas é o charme da coisa, né? É o que dá a característica da personalidade da pessoa. E quando você tá tocando, quando você escreve uma música, você interpreta, tem você, de onde você vem, torcedor do Bahia, o cara lá, tem a sua onda ali, sabe? Você acha que isso... Começou essa conversa. Agora pronto, agora começou esse negócio. Mas a questão da sonoridade, o som, o timbre, você, tipo assim... Quando você vê um americano tocando samba, você percebe, é americano tocando samba. Assim, pelo fato de você crescer com isso, tal, você acredita que o seu som chegue lá bem próximo? Alguém já chegou pra você e falou, rapaz, eu não vi diferença nenhuma. Eu já tive algumas vezes fora daqui tocando, né? Eu me lembro que eu fiz 2 shows em Nova York, tocando no formato solo, né? Voz e violão e tal, bares, né? Lá no Harlem. E a galera, quando eu falava que era brasileiro, às vezes não acreditavam, porque acho que talvez porque o inglês é uma coisa que tem uma difusão muito maior do que o português em escala global, né? Sim. Então, digamos, é mais normal, entre aspas, uma pessoa falar inglês bem do que uma pessoa não nativa falar português bem, né? Exatamente. Então, aquelas gravações de Sting realmente assim, de quando a nossa... Peraí, como era o nome daquela música, não? Perdão, eu ia dizer outra. É James Taylor. Não, é James Taylor. Mas tem uma de Sting também que ele faz umas versões das próprias músicas dele em português também, que são bem... Como você falou, é muito mais comum. Sim. A gente ter gente do mundo todo cantando em inglês do que o inverso. Então Pode isso meio crer. que dá... E essa questão também de seu pai, eu lembro, tava eu e Kennedy, viu, Sérgio? Estávamos Sim. aqui tocando no violão tonante, chega Álvaro... Quase que acaba com a nossa carreira artística. Pega o violão, tira como é que se diz? Um isqueiro e começa a tocar slide guitar na nossa frente e começa a reclamar com a gente. A região não é essa aí, não. O solo que vocês pegaram. Tem isso também com você? Você tem essa coisa de, não, vou pegar esse solo de fulano de tal na região certa, do braço da guitarra. Você tem essa coisa também? Veja bem, no universo, sobretudo, acho que mais do rock and roll, né? Tem aquela coisa do culto aos solos clássicos. No blues você tem solos clássicos, mas o blues é uma música movida à improvisação. Isso remonta lá à origem das work songs, né? Canções de trabalho, lavoura de algodão, da escravização, que eram melodias entoadas em caráter improvisatório, de pergunta e resposta. Então, tudo isso se reflete no que é o papel da improvisação no blues que se faz hoje, né? E no rock and roll você tem a coisa dos solos clássicos. Como professor de guitarra, o cara quer tirar um solo de Hotel California, de Sultans of Swing, de Another Brick in the Wall, tem aquele culto ao nota por nota, né? Stairway to Heaven, então rola muito isso, mas quando o cara quer fazer, e eu acho que tirar solos tem um papel muito importante na aprendizagem musical. Acho que é uma coisa muito importante para o cara, você meio que entra na mente do seu ídolo, né? No que ele pensou para chegar naquele solo, né? Que escalas, que relação entre melodia e harmonia tá rolando ali, que elementos que ele tá usando. Então, isso para fins de estudo é uma coisa maravilhosa. Eu sou um defensor do tirar solos, mas não com aquela coisa meio ditatorial, tem que ser desse jeito. Acho que
Eu lembro Você inclusive, improvisar em cima daquilo também é super louvável. Eu lembro, inclusive, quando a gente começou a enveredar pro lado do... Aliás, o meu apelido Bill veio do Big Bill Blues. Big Bill Bronze? Que massa. Exato. Quem deu foi Kennedy. Que aí fala, não toque com o quarto dedo, porque se você tocar com o quarto dedo, não vai ficar com sotaque. E aí eu falei, rapaz, agora já era. Treinei minha vida toda no quarto dedo. Tem isso também, realmente, tem essa coisa do quarto dedo, do midinho e tal. Eu lembro que seu pai falou, o Eric tá dando uns bend com o dedo 2, isso é impossível. Não sei o quê. Aí que ficava aqueles... Tem isso mesmo? Ou você acha que tem essas coisas que, tipo assim, vou chegar ao máximo parecido com os caras, ou você acha que... Acho que tudo que você faz em termos de técnicos, de escolha, de digitação, tem que dar serviço da música e do que motora e anatomicamente funciona melhor para a sua maneira de fazer, né? Tem muitos caras que tocam guitarra super bem, dando bends com esse dedo 2, né? O bend, para quem não sabe, é o ato de você esticar a corda, né? Para você promover esse som, meio simulando o que seria uma voz humana, né? O bend tem esse papel. Eu, na minha maneira de trabalhar, dando aula, um papo um pouco mais... Vou tentar não ser tão geek assim, pra galera que não saca de guitarra não ficar muito boiando. Mas o dedo 4 é um dedo que ele não tem a mesma força, a mesma resistência dos dedos 3, 2 e 1, né? Então, eu recomendo muito que as pessoas usem mais o 3 com esses dois dedos, 2 e 1, né? No caso, médio e indicador, como um apoio atrás do dedo segurando a mesma corda para poder ter um pouco mais de força e resistência e controle da oscilação da corda, quando você levanta e faz um bend, que é esticar, ou um vibrato, né, que eu chamo de uma sucessão de microbends, né, que o cara sim. Fazendo ali sucessivamente, né, mas no fim das contas não existem regras, né, um dos meus grandes ídolos, um cara que, tirando meu pai, assim, uma referência de músicos mundialmente consagrados que bateu pra mim, assim, ainda quando eu era uma criança, foi um cara chamado Tony Iommi, do Black Sabbath. Tony Iommi foi vítima de um acidente de trabalho, perdeu as pontas dos dois dedos aqui, médio e anular da mão direita. Ele é canhoto, né? Até hoje. Até hoje toca, tá nativo aí também. E ele desenvolveu um estilo de tocar guitarra em que praticamente ele reaprendeu os chamados power chords, né? Acordes que você monta com dois dedos. Ele meio que criou uma linguagem disso. Foi o grande arquiteto da música pesada mundial, sim, né? E sim. Um cara que venceu uma limitação física dessa, se tornou uma referência enorme no mundo da guitarra. É um ídolo, é um cara a ser admirado. Agora, mais recentemente, venceu uma batalha contra um câncer, gravou um disco maravilhoso, entrou em turnê, voltou com Ozzy, com Geezer, os caras saíram em turnê. A Iommi é a prova de que realmente essa coisa de escolha de digitação, de limitação aqui e acolá, no fim das contas, você faz a leitura que ou que você gosta, que você se sente bem, ou que a sua limitação física permite. Então, é um livro aberto para você escolher o que mais lhe for conveniente, né? Gary Moore também é um grande exemplo disso, né? Manda aí, Duda. Gary Moore, que talvez seja uma das minhas maiores influências na guitarra, é outro que não se prende muito à técnica, assim, né? Ele praticamente não usa o mindinho, usa muito o dedo 1 e 2 e toda aquela repetição de escala dele que é muito rápida, tudo no dedo 1 e 2, usa muito pouco o 3, é um cara que quando a gente ouve, assim, você não tá... preso, tentando entender que tipo de técnica ele usa, né? Muito, muito bom de ouvir. Eu acho que o que importa é isso, né? Que soe bem, assim, que você consiga tirar um som. Não que você deva fazer as coisas, entre aspas, da forma errada, né? Se você puder fazer com a técnica, vai ser até mais fácil para você fazer. Mas se você consegue tirar um som bom, como o Gary Moore tirava, por exemplo, ou o próprio Iommi que tinha uma limitação, acho que para mim tá valendo. Com certeza. Agora deixa eu fazer aqui uma brincadeira que surgiu no meio do caminho aqui. Dá pra torcer pelo Bahia aí, Duda, de Portugal? Como é que é? Só dá pra torcer. Porque o Bahia está no momento, você que tá acompanhando a gente, pode interagir também, pode colocar aí também a sua opinião sobre o que está acontecendo com o futebol da Bahia e essa coisa toda que está acontecendo. Como é que tá aí? Você chora aí em Portugal sozinho, Duda? Eu descobri, assim, quão grande é o meu amor pelo Bahia quando eu cheguei aqui, né? Porque eu vim pra cá com a ideia de... Eu falei, não, eu vou morar na Europa, vou escolher um time lá. Chega de sofrer, vou escolher algum time. Mas eu simplesmente não consigo me afeiçoar a nenhum time aqui, assim. Eu não consigo largar esse... E aí tem a questão do fuso, né? Às vezes os jogos são super tarde. Se eu fico acordado até, às vezes, tem que trabalhar no outro dia cedo. Eu fico 3 horas da manhã, 4 ouvindo o jogo do Bahia aqui. Às vezes o Bahia perde, putz, podia estar dormindo agora, mas não consigo largar.
é um amor que realmente vender. E é uma coisa bacana assim, também, que é um laço forte que eu tenho com meu pai, assim, né? Que foi quem me transformou em Bahia. Assim. Então a gente ia para Fonte Nova desde muito pequeno. Eu ia para praticamente todos os jogos do Bahia com meu pai. Depois a gente foi deixando de ir, assim. Aí acabou que criou esse amor pelo time. Eu não consigo mais escolher Barcelona nenhum, nem Benfica. Aqui Não, em Portugal, Barcelona não é nem um bom exemplo, eu vou dizer, porque tem o Barcelona de Ilhéus. Você ia falar dele. Inclusive, eu já conversei com um amigo meu que mora em Barcelona, que a gente já se comprometeu a gente fundar o Ilhéus de Barcelona quando a gente for lá. Maria Celeste de Souza Castro fala Bahia. Bora, Bahia. aqui em Portugal tem uns 3 maiores aqui, que é o Porto, que é lá do norte, né? E Sim. aqui em Lisboa é o Benfica e o Sport. Mas eu não consigo largar meu Bahia, aí não tem jeito. É uma sina. Essa é minha sogra aqui, Maria Sim. Celeste também, Sim. botando a moral pro Bahia. E assim, Duda, eu não sei se você concorda comigo, mas acho que a coisa mais apaixonante em você ser torcedor do Bahia é a torcida do Bahia. É a coisa mais legal que o Bahia tem, na minha percepção. Você vai na Fonte Nova, você vai no jogo, você se conecta ali de um jeito fantástico. É diferente mesmo, né? Principalmente a velha Fonte Nova, né? Eu tenho muitas lembranças legais ali. Até de derrotas do Bahia. Tenho lembranças legais até de derrotas. Assim. Que derrota, por exemplo, você se lembra com carinho? Pô, eu já fui não com carinho, mas é uma derrota de marcante. O Santos teve um time assim, fantástico no início dos anos 2000, assim. E foi inclusive um ano que o Bahia caiu para a Série B, que o Bahia perdeu de 7-3 pro Santos na Fonte Nova, né? Foi uma derrota acachapante, mas foi um jogaço, assim, um jogo bonito de ver, assim, mesmo com a derrota. Mas Edson, com outras lembranças muito legais. O Edson Gomes esteve aqui recentemente e falou assim, que noite maravilhosa aquela que o Galo deu 2-1 no Bahia. Lembrando que o Bahia tava dando 3-0 no como é que se diz? No Santos. E os caras perturbando o Robinho, aquele preto. Nessa ocasião? Foi. Aí o Santos virou pra 7-3. Porra. Eu tava dando 3-0, aí Preto Casagrande perturbando o Robinho e esse cara que joga hoje no Flamengo, esqueci o nome dele. Aí perturbando, aí os caras viraram pra 7-3. Eu tava lá, infelizmente. Você vai também, você assiste jogo presencialmente do Bahia, assim? Eu já fui muito quando eu era criança. Eu ia muito com meu pai e com meu querido tio, Adelmo Assmar, também a gente ia junto com meus primos, meu irmão, todo mundo. E aqui pertinho, né, também? Exato. Eu passei alguns anos indo assim. Foi exatamente curioso. Nessa época que o Bahia tinha acabado de ir pra Série B, né? Na virada ali do milênio e tal. Nessa época eu ia muito pra Fonte Nova. Parece uma conjunção cósmica, né? Na virada do milênio, né? Até hoje nessa... É um karma mesmo, um negócio assim, cósmico. Mas aí, enfim, passei um tempo depois sem ir. E mais recentemente, agora, 2018, 2019, fui para alguns jogos com meu irmão, que meu irmão é um cara que foi sócio-torcedor, ficava indo. Aí, às vezes, eu colava com ele, e aí, cara, bora para esse jogo aqui, às vezes, Copa do Brasil, alguma coisa assim que coincidia com algum dia, mais meio de semana, porque fim de semana eu tava sempre ou viajando, fazendo show, então, para mim era mais fácil ir, tipo, terça ou quarta-feira, a gente colava em alguns jogos, e eu pretendo voltar a fazer isso, né? Tem tempo que eu não Você falou também que se reaproximou um pouco disso na sua experiência lá no Rideb. Sim. Na verdade, o Corrideb tem acompanhado um pouco mais essa coisa do futebol com as transmissões do Campeonato Baiano e tal. Era o papo que a gente estava tendo aqui até de bastidores, né? Bahia e Vitória não mais terem nessa coisa do Campeonato Baiano um centro de preocupação e esforços, digamos assim, né? Que, por um lado, times do interior estão tendo essa ascensão, né? Estão conseguindo chegar até mais esses lugares de mais, enfim, finais e tal. Sim. Agora, como a gente teve... Atlético de Alagoinhas, campeão. Jacuipense, né? Agora no final. E o vice Jacuipense. Pois é. Mas, por outro lado, a gente fica naquela, será que não estão preterindo demais o Campeonato Baiano? Essa era a discussão que a gente estava tendo aqui. Mas eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionado. Um pouco não, bastante. Com essa queda do Bahia agora. Acho que é uma coisa meio unânime entre os torcedores, né? Tinha tudo para ser evitado, né? Foi um rebaixamento desnecessário, né? Mas, enfim, vamos torcer para que nesse ano a coisa... Mas a gente agora tá em busca do título que a gente não tem, que é da Série B. Da Série B, exatamente. Aproveita, busca o Santo Grau também. Já vai procurar o Santo Grau também, né não, Duda? Essa busca... Só para não ficar apenas a lembrança do 7-3, eu tava também lá em 88 com meu pai, quando o Bahia foi campeão. A final eu não fui, mas o Bahia e Fluminense, aquele jogo mítico lá que tinha... Que a final foi lá em...
A final foi em Curitiba. Eram 2 jogos, né? O primeiro jogo foi aqui na Fonte Nova no meio de semana. E a final foi em Curitiba. Só que a semifinal foi com Ou foi Porto Alegre? Foi Porto Alegre. Porto Alegre. Beira-Rio. Beira-Rio, Porto Alegre. E deu 120 mil pessoas na Fonte Nova. Eu fui com meu pai para esse jogo. Então, eu acho que ele ficou com receio da final, porque a semi tinha sido muito complicada e a gente não foi. Aí o Bahia ganhou de 2-1 e depois lá foi 0-0, foi campeão. Mas eu fui para vários jogos nessa época. Eu tenho lembranças assim memoráveis, né, da Fonte Nova. O que é mais que um brasileiro sente saudade morando em Portugal? No meu caso, fora a família e os amigos, é o Bahia. Tá parecendo Fora que foi a família, combinado, Duda. Vamos falar sério, bicho. Vamos falar sério. É sério, juro que é isso. Porque aqui tem praias lindíssimas. Apesar da água ser gelada, eu não sinto falta de praia. Comida aqui é maravilhosa. Se você tem saudade de alguma coisa específica, aqui perto da minha casa tem um restaurante baiano aqui. Você consegue comer acarajé, Muito bom. comer E tipo, sexta tem vatapá, tem tudo? Tem comida baiana na sexta? tudo, comer acarajé, tem Mentira. tudo. Vatapá. Bolinho É de um Jesus. Tem bolinho de Jesus aí em Portugal? É um restaurante de um pessoal daí de Salvador, tem aqui, pertinho da minha casa aqui. Então, a única coisa, assim, fora vocês, fora a família, fora os amigos, é o Bahia, que eu sinto falta assim, de ir pra Fonte Nova, de estar aí perto e acompanhar. No mais, não tem nada, assim, que eu consiga lembrar que, putz, isso aqui me faz muita falta, assim, porque até a cultura é muito próxima, assim. E a gente tem também acesso. Hoje é mais fácil, talvez, né, com essa questão da internet. A gente tem. Talvez no passado fosse mais complicado, assim, que era você se desligasse totalmente daí, né, não tinha como saber muito das coisas, mas hoje. Por exemplo, essa interação que a gente tá tendo aqui, né? Ao vivo. Hoje a gente fica sabendo de tudo, então isso talvez encurte a distância um pouco. Só deve ser complicado que você fica sabendo na hora. Tipo, se o Bahia cai, você fica sabendo na hora. Não dá nem pra você se preparar. Alguém dizer, pô, Dudu, aí, se prepare, você vai receber a notícia aí e tal. Não dá pra se iludir por um momento, né? Às vezes eu vou dormir e deixo pra saber só no outro dia. A última notícia, pelo menos, foi boa, né? O do Cruzeiro 2-0 na estreia. Pois é, rapaz. Fiquei impressionado com isso. Você não achou, não? Foi uma surpresa. Eu tava dando como perdido já, né? E meu sogro é cruzeirense, né? A gente fica nessa brincadeira saudável aí, mas foi uma surpresa pra mim também. Agora uma pergunta pra Engraçado que Duda. eu- Duda, Oi, Bill. ele tá ouvindo? Diga, Bill. Ô, Duda, como é que foi você chegar numa loja aí de instrumentos, aquele mar de equipamento, e você dizer assim, eu posso comprar aqui 5 guitarras aqui, que agora eu posso. Tem coisa que a gente ficava... Será que, como é que tá os preços aí e tal? Já se acostumou? Aqui na Europa, os preços não são tanto assim como nos Estados Unidos. Estados Unidos é realmente bem mais barato, mas ainda assim é bem mais barato que aí, pelo menos a metade do preço, assim. A vida do músico, Duda, a vida do músico em linhas gerais, ela é menos sofrida em Portugal por conta dessa valorização da cultura do povo português? É mais fácil, Renda per capita. é mais fácil se você ter acesso a bons instrumentos aqui, por exemplo, porque se não tem aqui, você tem acesso fácil a outros países da Europa para poder. Então, com a questão da pandemia, eu comprei muito mais coisas pela internet, né, do que nas lojas aqui. Comprei presencialmente aqui, talvez um violão e um pedal, o resto foi tudo pela internet, porque depois fechou tudo. Mas como os preços são melhores que aí, em proporção ao salário mínimo, mesmo o salário mínimo português não sendo dos maiores da Europa, o salário mínimo português só é maior que os dos países do leste europeu. Então, quando você coloca a Europa como um todo, ele fica ali no average, né? Ele é no meio do caminho. Mas a Espanha, França, a Europa do Norte, é tudo maior. Ainda assim, quando se faz essa proporção com o salário mínimo, é mais fácil você ter acesso a bons instrumentos. E aí depende da sua escolha também. Se você escolhe fazer barzinho, que é uma coisa que eu não gosto de fazer, barzinho é barzinho em qualquer lugar do mundo, né? É a mesma coisa. Você fala de cachê, essa coisa toda? Cachê talvez seja um pouco melhor aqui, na proporção do salário mínimo, digo. Mas eu falo de ser difícil fazer, a vibe é complicada. As pessoas não estão ali pela música, estão para comer, beber e conversar. Exatamente como um barzinho aí. Mas, assim, no sentido de batalhar pela minha música autoral rock aqui, por exemplo,
eu tenho um sentido, assim, que é diferente daí, assim, não é que é mais fácil, mas o consumo o consumo e o espaço para diversidade é maior aqui, pronto. É isso que eu poderia colocar aqui. O Portugal é menos diverso musicalmente que o Brasil, porque é um país pequeno. Obviamente, Portugal é do tamanho de Pernambuco, né? Então, ele produz menos diversidade musical que o Brasil, mas a indústria musical portuguesa é muito mais diversa que a brasileira. Isso é fantástico, né? O Brasil é tão grande a ponto da gente não conhecer o Brasil. E a indústria do Brasil é predatória a ponto da gente ser obrigado a só achar que existe ali sertanejo e funk. Então, eu percebo essa diferença, assim. Não é que a música brasileira é boa ou a portuguesa, a música brasileira é ruim, a portuguesa é boa, até porque essa discussão é muito Escorregadia, ambígua, né? escorregadia, né? Mas tem música boa e ruim em qualquer lugar do mundo, se você a depender do ponto de vista. Tem uma rocha aí de Portugal, tem um, sei lá, falando a rocha assim porque é um estilo popular, pimba, não quer dizer que eu ache a rocha ruim, mas... O estilo popular deles aqui chama pimba, que é engraçado, assim, que é uma música... Pimba? Se eu puder comparar com algo daí, era mais ou menos o que o Roberto Leal fazia, mais ou menos aquele estilo musical. Lembra um pouco o forró, não esse forró de hoje, de plástico que chama, que é os calcinha preta, etc. Nem o forró pé de serra. Mas como aqui tem o som da sanfona e tal, e as letras é que é o mais legal, que são sempre letras de duplo sentido, assim, então é engraçado. Tem até uma música que foi gravada aí por uma dupla sertaneja mais antiga, aquele da garagem da vizinha, né? Que garagem apertadinha, que não sei o que é uma música de pimba famosa aqui, de um cantor chamado Kim Barreiros. Tem um aqui engraçado dele que é Ô Maria, deixa eu cheirar seu bacalhau. Tem esse tipo de duplo sentido na letra. O pimba é isso. É uma música eu gosto do cheiro de bacalhau. Se você, Eric. É bom. É bom, né? Vamos bacalhau também é bom. Vamos valorizar umas interação aqui, umas duas dessas, porque tem a ver com o tema. Volte, por favor, Cabas. Mantenha a dúvida aí, por favor, nem que seja naquele... Antônio Mário Silva. A verdade é que o português valoriza bastante os músicos brasileiros. Tenho amigos em Portugal. Meu cunhado é português e são apaixonados pela nossa música. E também teve outra... Foi Maria Alice de Carvalho Urpia. Parabéns, BahiaCast, por convidar 2 componentes músicos, sucesso. Ô, Duda, eu vi Matuê e Jovem Dex daqui da Bahia e tal, fazendo turnê por Portugal todo, em casas cheias e tal. Tá o trap lá, o hip hop tá forte assim mesmo? A música brasileira, a cultura brasileira, principalmente aquela que chega mais assim, tem um alcance maior, é muito consumida aqui. Então, entre os jovens se consome funk aqui, se consome o trap, esses artistas mais recentes, mas a MPB vem tocar aqui, tocou tem uns 2 meses aqui, é o Seu Valença, vai tocar esse mês agora, Paulinho Mosca vai fazer show aqui, os brasileiros vêm muito aqui, a ponto de, por exemplo, uma questão que tem a ver com isso, você pega a lista de livros mais vendidos no Brasil, estou fazendo juízo de valor, que cada um escolhe o que quer ler e consumir. Os 15 livros mais vendidos no Brasil são livros de autoajuda. Em 2019, o livro de Chico Buarque esteve entre os 10 mais vendidos aqui em Portugal. Você acha possível que o livro de Chico Buarque esteja entre os 15 mais vendidos no Brasil hoje? A que você atribui isso? Você com essa experiência aí já de 2 anos em Portugal? Não sei, é difícil. Me permita a minha... Eu tô aqui ainda querendo fazer o link com essa atuação de artistas do Independente que vocês são. Sim. Vai lá, vai, Duda. A que você atribui isso? É difícil, talvez tenha a ver com isso que eu falei, da indústria brasileira, dá muito pouco espaço para diversidade, assim, então fica tudo muito centrado em 2 estilos, e tudo que circunda esses 2 estilos. Então é o tipo de mídia que favorece a esse tipo de estilo. Então é o tipo de leitura é o tipo de veículo que favorece esses 2 estilos que são os mainstream no Brasil. Então acaba que não há espaço para diversidade, as pessoas ficam
É difícil dizer quem nasceu. As pessoas falam que o brasileiro gosta disso, mas quem nasceu primeiro? O brasileiro é que só gosta disso? Ou a indústria é que fez parecer que só existe isso e cerceou o acesso às pessoas a outros tipos de produções artísticas, tanto musicais quanto... E na música... Eu acho... Pode Diga, falar. Bill. Na música parece que nós só temos 3 línguas, né? Português e espanhol, aqui no Brasil. Português, espanhol e inglês. Né? A gente, agora que tá chegando o coreano, né? E com força. E você aí deve ver vários tipos de francês, alemão, e todos os outros que a gente já escuta aqui, né? Português, espanhol e inglês. É sempre as mesmas E aqui línguas. tem uma coisa engraçada, assim, eles consomem muita música estrangeira aqui, principalmente anglófona, né? Principalmente britânica. Mas algo de música americana também. Tanto que existe uma cota na rádio para música portuguesa. Ah, tá. Quando Isso é interessante. Aqui, estamos aqui com um profissional de rádio também. Vamos entrar nessa seara aí. Quando eu cheguei aqui, se eu não me engano, era 20% ou 25%, aumentou para 30%. Então, a cada 20 músicas que tocam na rádio, 6 tem que ser portuguesa. No Brasil, a gente não precisa de cota, porque no Brasil, eu acho que, se eu não me engano, 75% do que se consome em rádio no Brasil é música brasileira, ou seja, o brasileiro tem predisposição a consumir o que é feito aí, e a indústria faz parecer que só existem 2 estilos, não dá espaço para diversidade. Não é que eu queira que, vamos agora deixar um pouquinho espaço só para o rock, aqui fazer só rock, porque eu gosto de rock. É que deixa espaço para diversidade. Existem outros estilos, assim, a cultura brasileira é rica, se produz tanta coisa aí, por que tem que se fazer? E eu acho que isso é uma forma da indústria matar a ela mesma. Uma hora a conta disso aí vai chegar, né? Porque as pessoas já estão cansando desses formatos engessados de mídia. Eu vou fazer... A coisa do podcast talvez seja um sintoma disso, né? Eu vou fazer um breve comentário aqui para passar a bola pro Eric, viu, Duda? Porque Eric, como um profissional de uma rádio, e aí não é qualquer rádio, né? Rádio pública, né? É uma rádio pública que tem também um certo... Porque quando você fala assim, por exemplo, que 30% é mandatório, que 30% seja, pode soar, assim, em algum momento como censura ou como protecionismo, enfim. Eu vou fazer um paralelo com o Bezos, na história do Bezos aí, que o Bezos está matando com todas as livrarias de esquina, né? E aí eu comentei isso hoje no programa com o Fernando Guerreiro e falei, mas aí quando você chega na França, os caras disseram assim, não, Bezos, que porra é essa? Espera aí. Então eles montaram uma legislação específica para poder combater esse tipo de cartel, né? Ou seja, nós estamos falando de França, né? Não estamos falando de Turcomenistão. Não é Turcomenistão. Não é Coreia do Norte. Nós estamos falando de um país que tradicionalmente valoriza a liberdade de expressão, a ponto de acontecer aquilo que aconteceu com o Charlie Hebdo, né? Sim. No meu breve comentário, até uma espécie de sacralização da liberdade de expressão que chega a ser perigosa. Colocando aqui para o nosso Eric, você é um profissional que já está atuando há alguns anos numa rádio pública, né? E que também, quando você ouve a programação, você já vê que existem profissionais que se preocupam com a diversidade de uma forma infinitamente maior do que em rádios que não têm esse perfil. Como é que você avalia essa situação que a gente está discutindo aqui? Pode crer, só comentando um pouquinho aqui a declaração as coisas que Duda estava colocando. Isso do Brasil não conhece o Brasil, isso é muito forte, né, cara? A gente vive num país que ele é muito grande, um país de dimensões continentais, né? Um clichê que todo mundo sempre fala e tal. E um país que as referências culturais que circulam aqui pra gente, que tá na Bahia, Salvador, região metropolitana, são completamente diferentes das referências de quem vive em Belém, no Pará, e por sua vez completamente diferentes do cara que está no interior do Rio Grande do Sul. Você tem vários Brasis aí espalhados pelo mapa, e eles são muito, muito ricos culturalmente nessas microestruturas, né? E que no fim das contas é um país que tem uma diversidade cultural riquíssima, que tem uma dívida, no meu entendimento, uma dívida... As instituições têm uma dívida monumental para com o estímulo
a essas culturas, né? O estímulo à difusão, a iniciativas que promovam circulação, que promovam preservação de determinados elementos, né? Então, essa é uma outra discussão. Mas, no fim das contas, o que o mercado faz é basicamente isso que o Duda está falando, né? Encontrar tendências de momento, meio que buscando uma certa homogeneidade para alguns contextos, né? E é o mercado pelo mercado, né? Atuando, criando ali situações que fazem com que, enfim, essa questão da indústria possa lucrar às custas de tendências de comportamento, né? Coisas que muitas vezes vão muito além da música em si, né? Mas de toda a engrenagem de indústria que envolve publicidade, envolve a publicidade no digital, né? Então, é uma discussão muito complexa e trazendo... Eu acho que todo esse cenário, Serginho, eu acho que só sublinha, assim, só destaca ainda mais a importância dos veículos públicos de imprensa. Nisso a gente inclui a rádio, que a gente está falando aqui agora, né? No caso da Educadora FM, a Educadora é uma emissora que eu já vim acompanhando desde que eu era criança. Meu pai, antes de apresentar o Educadora Blues, ele foi radialista também, foi chefe de coordenação, coordenou a programação da Educadora, da antiga Rádio Cidade. Então, meu pai teve uma vivência de décadas aí com rádios, né? Em paralelo à carreira artística. Então, desde que eu era guri, que eu ia pra rádio, eu via de perto, assim, como é que as coisas funcionavam e tal. E a Educadora, como uma emissora pública, ela tem esse compromisso, né? A emissora pública, no meu entendimento, ela existe para não estar subordinada aos interesses do mercado publicitário, aos interesses da coisa da Babilônia. Exatamente, do capital, daquela coisa toda, né? A rádio pública, ela existe para suprir o papel do poder público, para cumprir o papel do poder público de estimular a diversidade cultural naquele contexto em que ela atua, né? E a Educadora, nesse sentido, você liga a Rádio Educadora, você ouve blues, você ouve rock and roll, você ouve jazz, você ouve música de concerto, você ouve reggae music, você ouve samba, você ouve o trap, você ouve realmente de tudo, né? Isso aqui eu tô falando agora, eu poderia ficar falando a noite inteira aqui de vários segmentos musicais que têm o seu lugar na Rádio Educadora, na programação. E essa coisa do equilíbrio da língua inglesa com a língua portuguesa, você tem programas também que estimulam o lusofonia, né? Que fazem essas pontes com países que falam a língua portuguesa, né? Com Angola, com Portugal e tal. Então, são coisas que estão muito ativas tanto na Rádio Educadora quanto na sua prima irmã, que é a TVE, né? Que é a emissora pública de TV, né? Que também está vinculada ao Instituto, né? De Radiodifusão da Bahia, que é o IDEB. E como pessoa que está lá dentro, eu trazendo isso para dentro do programa que eu produzo e apresento, eu vejo uma responsabilidade que eu tenho na mão, entendeu? Cara, não posso ficar aqui tocando qualquer coisa, não. Eu tenho que pensar bem nessa coisa dentro do panorama, dentro do recorte blues contemporâneo, eu dar uma diversidade, buscar uma diversidade étnica, uma diversidade de gênero, uma diversidade de vertentes musicais, né? Uma vez que você pode fazer um blues rock, como o que eu faço, né? Eu sou um artista que toca um blues rock, né? Como eu defino meu gênero de atuação artística, né? Mas você pode fazer o blues tradicional, você pode fazer um blues ligado ao soul, você pode fazer um blues numa vertente um pouco mais contemporânea, que também pega muito da cultura hip hop, é super comum. Sim. Então, existem muitos jeitos de você fazer blues, vertentes. Então, o meu papel é justamente tentar ampliar esse panorama. Tem uma responsabilidade com isso. Com certeza. A pessoa que liga o rádio lá, ou que vai no aplicativo Educadora Play para ouvir o Educadora Blues, vai ouvir, claro, uma coisa que tem a minha curadoria, né? Tem muita coisa, muito lançamento de blues acontecendo aí todo dia, né? Nessa era do digital. Não dá espaço para tocar tudo, mas a seleção que eu faço ali tem um pouco de tudo isso, né? Dessa preocupação com essa diversidade, de também não só se veicular artistas e nomes que são consagrados, que têm uma relevância artística dentro do cenário do blues mundial, mas também do artista da banda da Índia, como eu falei nesse instante, da banda da Indonésia, que está fazendo um trabalho de blues rock legal e que não chega para o grande... Então, com essa coisa da pesquisa da internet, eu tenho acesso a fora dos grandes centros, digamos assim, né? É claro que também é um trabalho de busca que nem sempre a gente dá conta de tudo, é muita coisa, os algoritmos invisibilizam muita coisa pra gente, então é sempre uma luta contra um bicho-papão que a gente vai tentando se fortalecer aqui com contatos, né? Representantes de selos, de rádios locais, de fundações, associações ligadas ao blues. O blues é um gênero que lida muito com essa coisa da preservação da tradição, então você tem as foundations da vida, né? Blues Foundation é a americana, que é mais conhecida, mas ao longo das cenas locais aí você tem também associações de pessoas ligadas à produção contemporânea do blues, né? Então a gente vai se fortalecendo nessa rede e tentando
usar o programa da rádio como um veículo para que os fãs de blues que ouvem a rádio tenham acesso a essa diversidade, né? Então, eu acho que é por aí, eu acho que é uma forma da gente humildemente dar uma contribuição que eu acho que é positiva num cenário em que, se a gente for pensar no macro hegemônico, quando que você vai ouvir blues numa grande emissora de televisão, né? Muito raramente, muito improvavelmente, ali numa trilha sonora perdida em algum filme ali, passado na madrugada, mas, enfim. Perdida é ótimo, né? A gente tem que tentar fazer a nossa parte como formiguinha que a gente é, né? Então é pra isso que a gente tá aqui. Mas eu vou e volto, porque isso é o tipo de ideia que me... Duda, e Eric também, que me acorda 2 da manhã. Né? Porque assim... e aí eu quero aproveitar muito essa experiência de Duda lá em Portugal, né? Porque tem coisas que você... e olha, eu vou fazer de novo essa ressalva aqui, porque vai fazer o recorte, o pessoal vai me cancelar. Não estou falando necessariamente de ideologia política, né? Nesses termos tão infantilizados como a gente está ouvindo no Brasil nesse momento. Mas quando a gente tem um país, por exemplo, onde o presidente vai dar aula de português, como é, Duda? Conta um pouco essa história pra gente. Quando você tem um país onde existe uma preocupação da rádio, que tem cota para isso, porque a gente tem que cuidar disso. Quando você tem instâncias reguladoras, né? Instituições que provocam instâncias reguladoras para a gente cuidar de algo tão importante como a nossa cultura, você fica pensando, porra, velho, por que isso não acontece aqui também? Né? Fala um pouquinho aí, Duda, por favor, me ajude. O português critica muito o próprio país, assim, e eu acho que eles estão certos, assim, que a perspectiva única que eles têm é isso aqui. Então, eles têm que criticar o que eles acham que está errado e buscar o que eles acham que deve ser melhorado. Mas quando a gente faz a perspectiva de comparar aqui com o Brasil, é tanta coisa, assim, se eu for falar aqui, a gente vai ficar... Mas tentando circunscrever esse universo da música, da diversidade da música, da cultura e da arte, e da percepção que as instituições e o cidadão comum têm da importância disso na construção do país. Eu vou te dar um exemplo pessoal comigo, assim. Eu sou um artista, eu toquei no Adão aí no Brasil e saí em 2013, fiz minha carreira solo, batalhei aí. Você falou no começo que eu sou um artista relevante aí. Alguma vez você já viu um cartaz meu num grande shopping em Salvador aí, uma foto minha? Você já viu aí, Duda Espínola, já viu? Não. Eu sou tão grande aqui quanto eu sou aí. Eu não sou ninguém aqui, estou recomeçando minha carreira aqui. Mas me foi oferecido por uma das maiores redes, eu não vou falar o nome aqui para não fazer propaganda, mas uma das maiores redes aqui de loja aqui de Portugal. Quem quiser olhar minha agenda aí vai saber de que loja eu estou falando, que é uma loja que... Posso falar? Pode falar. Deve. A FENAC, que é uma loja do tipo aí, daquelas que tem aí no Brasil, que vende tudo, que vende livro, vende videogame. Tem aqui também no Brasil, né? Tem em São Paulo. É um circuito, inclusive, importante de lançamento. Continue. Então, me foi oferecido, assim, a minha primeira grande oportunidade aqui de divulgar a minha música autoral me foi dada pela FENAC. Eles me deram uma turnê no norte de Portugal, vivo em Lisboa, que é mais assim, centro-sul do país. E eu fui ao Porto tocar, fazer 4 datas lá, com cachê pago, com hotel pago. Um artista que ninguém conhece. Me pagaram cachê, me pagaram hotel. E eu fui lá, e quando eu chego no shopping, tá um telão de LED enorme com a minha foto lá, assim, Duda Espínola. Eu falei, porra, tô famoso aqui, tô... Aí você falou o quê? Tipo, chupa 50 Cent e tal, tipo alguma coisa assim. Tipo... Mãe, tô famoso. Aí eu chego no outro shopping, que as FENAC estão sempre em shoppings, né? Tinha sempre, assim, eles foram muito bacanas comigo, assim, me dar esse espaço. E eu já fiz outras datas FENAC aqui, já vou fazer sábado, agora eu vou tocar em Leiria, na FENAC também. E depois em maio eu vou tocar em Coimbra, no país inteiro. Você vislumbra aí no Brasil algum tipo de oportunidade como essa para um artista do meu tamanho, que é um artista pequeno? É disso exatamente que a gente tá falando, né? Dessa... É isso, tá tudo dito aí, não tem como, assim, não tem... Eric tem uma música no primeiro disco que ele fala que tem que ter sangue no olho, né? Uhum. É exatamente a mesma coisa
aí e aqui. Se você é um artista pequeno, que tem pouca visibilidade, que é você que cuida de tudo na sua carreira, você é seu próprio produtor, você investe dinheiro na sua própria carreira, você dirige o carro, você carrega equipamento, Posta no Insta. posta no Insta, você é seu próprio marketing. É difícil aí e é difícil aqui. Mas esse tipo de oportunidade que eu acabei de relatar aqui, eu acho muito difícil um artista da minha envergadura, que não é lá grandes coisas, aí no Brasil, ter esse tipo de coisa. É triste. Eu até em conversa com cabeça, assim, eu fico feliz de receber esse tipo de oportunidade, mas ao mesmo tempo, quando eu olho para trás assim, no Brasil, é triste. Triste de você assim, ser um artista que está galgando o seu espaço, assim, que está batalhando, e você não tem oportunidades, esse tipo de oportunidades, esse tipo de valorização. Aí é isso. Falando da minha experiência pessoal. Você sente assim que eu não tô querendo falar isso, mas vou ter que falar. Sim. Vamos fazer o recorte aí e vão me cancelar. O papel da educação formal nesse processo todo, do cidadão comum. Porque a gente falou de instituições, agora falando do cidadão comum. Na sua avaliação sincera. A educação é chave. Você comparar uma escola pública aqui em Portugal com a escola pública aí no Brasil, eu não vou nem começar a falar, assim, porque não tem como comparar. Assim, a criança aí, não falando mal dos nossos professores, mas a falta de estrutura total, assim. Primeiro que é sempre complicado e as crianças e as escolas estão sempre aí no Brasil em zonas complicadas, a criança fica exposta, ao mesmo tempo que ela está ali na escola, pode chegar o pessoal do movimento aí se meter em alguma confusão ali, a criança está sempre exposta a esse tipo, a essa realidade que é dura desde casa e que essa realidade chega nele na escola também. Então o professor não tem uma estrutura de trabalho assim, digna para que ele possa fazer um bom trabalho. É uma educação que é sucateada. Parece que é um projeto, assim. Eu acho que eu vejo isso como um projeto, assim, para imbecilizar mesmo o povo, assim, deixar o povo burro, porque é importante para o sistema que seja assim, porque entra ano e sai ano, assim, a gente tem já 3 décadas de redemocratização, então a conversa é sempre a mesma, vamos ter que investir na educação, e nunca investe, não resolve, sabe o problema desde sempre qual é, e nunca resolve, nunca se faz nada a respeito, então só pode ser um projeto isso, né, para que as pessoas continuem assim, ainda a pessoa não tem, aí que eu falo, nasceu primeiro o quê, o ovo ou a galinha? É a pessoa é a população que só gosta de um tipo de música, ou é toda uma engrenagem que faz com que as coisas sejam assim, de uma educação ruim, a criança desde sempre, desde a mais tenra idade, não tem acesso a um museu de qualidade, não tem acesso a conhecer outro tipo de música, não tem acesso a conhecer uma orquestra, a menos que tenha um trabalho, como a gente sabe que tem orquestras aí que tem Neo Gibá, por exemplo, faz um trabalho fantástico. Fantástico. Se não for esse tipo de projeto como a Neo Gibá, esse tipo de música não vai chegar nunca para essas crianças. É uma bola de neve que cada dado que eu trouxer aqui só vai crescer. Então, a escola pública aqui não tem comparação com a escola pública brasileira. É a escola pública de qualidade que eles têm aqui. Então, já começa... Eles têm educação musical aqui na escola. Uma criança de escola pública não tem educação musical. Tá certo que é aula de flauta, mas mesmo assim, uma criança... Não, para os flautistas não quererem me cancelar agora... Talvez por ser um instrumento mais fácil de carregar e tal, ele não tem aula de violão, ele tem aula de flauta, mas só dele aprender, provavelmente na escola, as notas musicais, as cifras, o campo harmônico, seja lá o que ele aprende, isso abre a cabeça de uma criança de uma forma que não tem como mensurar onde é que isso vai chegar. Aí a criança não tem aula de música na escola aí. Você acha que um adolescente que estuda numa escola pública aí, no ensino médio, tem condições de... Eu trabalhei em escola particular aí no Brasil como professor de inglês, eu sei o que é uma escola particular e a realidade de uma escola particular de bairro, de classe média alta. Você acha que um menino que cresceu a vida inteira estudando em escola particular e o menino que está na escola pública, no ensino médio, tem condições de concorrer um com o outro aí no Brasil? Pela mesma vaga na universidade, os dois um quer fazer medicina, o outro também. Você acha justo isso aí, que é uma concorrência justa? Não é. Aí vem gente falar em meritocracia.
dá vontade de dar uma surra de gato morto, como diz, até o gato miar. Porque falar em meritocracia nesse âmbito que eu trouxe aqui é como se eu fosse correr a mesma corrida contra Usain Bolt, eu que sou um semi-sedentário, contra o Usain Bolt, e ele vai largar ainda 100 metros na minha frente. E aí o cara, quando chega lá na frente, eu perdi por causa de mérito, porque eu não me esforcei o bastante. Ah, vai catar coquinho, para não falar outra coisa, para não falar um palavrão. Mas pode falar também, caso você queira, viu? Fique à vontade. Daqui a pouco eu falo. É isso, aí, né? Só um dado aqui que a gente trouxe, que é educação, mas o problema é muito maior que isso. É uma cadeia de problemas, é uma bola de neve que gera. Eric vai comentar aqui. Tem um ponto específico da fala de Duda. Eu assino embaixo do que Duda falou com relação à maneira como a educação acontece, como ela é desigual, né? Nesse país excludente que a gente tem, em que a gente vive, né? Mas é um ponto de que hoje em dia a gente vive num momento cultural, um momento de sociedade em que a gente precisa mostrar que, peraí, cara, arte e cultura também fazem parte da educação básica e da formação do sujeito, né? Você tem que gritar para mostrar que isso é importante, né? Então, acho que isso dá a dimensão do tamanho do problema que a gente tem na mão. É muito complicado. Isso vale para todas as artes, né? Para a cultura, para também os esportes, a formação. Sim. A falta de apoio. Da educação física, tem tanta coisa, né? A gente teve aqui, por exemplo, Maiara, não foi, viu? Foi Nayara. Nayara. Falando sobre essa coisa da falta de apoio também como esportista e tal, uma atleta paralímpica, então, enfim, é conjuntural mesmo. Mas teve uma interação aqui que eu queria recuperar. Pedro Ramos, o analfabetismo no Brasil não é um problema, é um projeto, Darcy Ribeiro. Muito obrigado, Pedro. Prince Adamo, salve irmãos do BahiaCast, Eric é um grande artista, guerreiro do blues na Bahia. Parabéns por mais um trabalho lindão. Lembrando que Rafael Zumaeta é original de Camaquã também. Pode crer, seu conterrâneo, querido Prince Adamo, grande artista, tem minha imensa admiração humana e artística. E Rafael Zumaeta é o baixista, grande amigo que toca comigo, gravou esse álbum aqui também. E é lá de Camaquã, conterrâneo de Prince, tá aqui presente no home. Grande salve pra você, meu amigo. Vamos intimar a Eric aqui pra poder autografar esse álbum belíssimo com essas fotos com o maior prazer. Do Anderson Brits também, que são fantásticas. Eu tenho uma pergunta aqui sobre a questão da nossa era aí, essa grande exposição. Por exemplo, a gente tem hoje tem tudo, o grande acesso a tudo, o grande acervo hoje. Você acha que isso ajuda ou, na verdade, é pior ou é melhor hoje para essa geração que quer ouvir música, quer descobrir música? Assim, olhando um pouquinho mais para trás, a época que eu vivi, assim, na minha infância aconteceu na década de 90. Não tinha internet bem tímida, mas não nem de longe dessa maneira como tem hoje, né? Então, você ainda tinha que comprar disco, ainda tinha que pegar um cassete, ter alguém que copiasse para você, que estava começando essa coisa de copiar cassete, mas depois gravar CD, né? Então, a dificuldade era você ter o acesso, era você conseguir as coisas. Hoje em dia, a dificuldade é que tem tanta coisa que você não sabe para onde ir. Tem muita informação que não chega. E eu tive acesso a um dado, que eu não vou lembrar dos números, mas um dado que dizia quantas músicas novas eram disponibilizadas no streaming por dia. É um número assustador. É um negócio assim de muitos milhares, que você fica, rapaz, o que é isso? Você não tem condição de assimilar um negócio desse. Então, por um lado, vem aquele discurso da democracia, né? Que tá livre, todo mundo pega o stream, aí abre o YouTube, assiste e tal. Mas, por outro lado, a gente sabe que o algoritmo não entrega do mesmo jeito. O algoritmo não entrega do mesmo jeito e, no fim das contas, a lógica das gravadoras, das grandes corporações, prevalece de um outro modo. Exatamente. E é isso que acontece na prática. Então, é mais do mesmo, né? Você, como artista independente, eu acho que por uma questão de visibilidade, de mercado, não dá pra você ficar fora disso. Tem uma galera que é um pouco mais contundente, que não quer. Eu já vi artistas se posicionarem radicalmente contra o streaming, mas no meu caso, pra minha carreira, eu penso que é muito importante. É uma forma que você tem de chegar até as pessoas. E eu acho que dá pra você ter consciência dessa realidade. Você, enfim, sabe-se que é assim, você negocia com ela. E vai lidando, tentando usar os meios que a gente tem como artista independente, né? As alianças que a gente tem dentro da cena para poder fazer isso chegar para mais pessoas. Eu tive uma coisa que é rara até de se conseguir, né? Uma música minha entrou numa playlist editorial do Spotify. I'm Still Working, um blues que eu fiz para esse disco aqui, que entrou de uma maneira totalmente espontânea. Claro, você faz o que eles chamam de pitching. Você submete o seu álbum
para uma espécie de uma triagem, uma avaliação lá para o pessoal julgar se existe alguma playlist da plataforma compatível com aquele tipo de som ou não. E devem receber muitas submissões por dia, né? Uma coisa a perder de vista. E para minha surpresa, eu vi, tava lá a música, né? Mas uma coisa que eu conto como um acaso, assim, e que é boa porque ajuda a trazer mais pessoas que você não conhece, né? Em escala global, uma playlist que tem B.B. King, tem Clapton, tem Steve Ray Vaughan, John Mayer, tá lá Relevante. Tá lá o torcedor do Bahia aqui, no meio da galera. Então, é uma coisa legal, uma coisa que me surpreendeu positivamente, mas no fim das contas, nada mais é do que uma coisa que coloca os artistas como peças de uma engrenagem que ela é desigual, fundamentalmente, né? Essa coisa de plataforma. A gente apenas sabe disso e negocia do jeito Como que dá dá. para fazer o nosso trabalho, nossa roda se mover, né? E ir adiante. Duda quer falar também. Vamos lá, Duda. Essa coisa de muita informação, assim, não é só na música. Eu vi uma entrevista ontem, eu não vou lembrar exatamente em precisar em quantidade de anos, mas mesmo assim na indústria da literatura, eu vi que acho que dos anos 70 para cá foi produzido mais livro do que nos primeiros 100 anos depois que foi inventado, né, de se poder fazer livro em larga escala, de se poder imprimir livros. Dos anos 70 para cá foi produzida uma quantidade absurda em comparação com esses primeiros 100 anos. Então, é muita informação. Talvez a gente passe também pela questão da educação. Ou seja, as pessoas precisam ser educadas para como usar a internet, não porque é tanta informação que a gente não sabe como lidar, assim. Acaba muita coisa passando batida, assim, que a gente nem tem, acho que nem tem vida o suficiente para poder consumir tanta coisa que é produzida. E a questão também do Spotify, que é importante vocês falarem, assim, que é uma falsa democratização desse acesso porque primeiro as pessoas falam, você é democrático, você é colocado na mesma prateleira, entre aspas, de Beyoncé. Só que é como se você fosse uma prateleira real, tem toda essa gente na sua frente, né? Beyoncé, Ed Sheeran, John Mayer, Adele, Bruno Mars, centenas deles, depois umas centenas de artistas medianos, depois de umas centenas de artistas pequenos, e você tá lá atrás de todo mundo. Então, isso é democrático? Talvez. Sem contar o algoritmo. Tem um caso que aconteceu comigo, que eu sei que acontece com muita gente, que de o algoritmo esconder o seu trabalho, assim, não mostrar ele às vezes. Então, Eric é meu amigo, Serginho é meu amigo. Então, os nossos algoritmos são friendly, né, entre eles. Então, se você buscar meu nome aí, como a gente já tem uma conexão por redes sociais, por e-mails, vai aparecer. Mas aproximadamente um mês eu fui convidado para gravar um vídeo aqui, que eu tô até ansioso para esse vídeo sair, de uma das minhas músicas, o trabalho ficou belíssimo. E a menina, quando eu cheguei para gravar, ela fala, que música você vai gravar? Eu falei, uma música minha, chama Beauty Queen, foi um dos lançamentos que eu fiz. Ela buscou na minha frente, como é uma pessoa que não é do meu círculo, não é minha amiga, eu não conheço, nós não temos nenhuma relação. Ela pegou o celular na minha frente no Spotify, buscou meu nome lá várias vezes, Duda Espínola, e não aparece. Por que isso acontece, né? Então, é democrático? Não sei se é tão democrático. É o satagoste do algoritmo, aí, com certeza. Acaba essa pergunta? Não, eu tenho. Tipo assim, a impressão que eu tenho é que o brasileiro, aí vem o nordestino, o baiano, quer dizer, acho que o brasileiro, como todo, ele é muito acostumado ao que, tipo assim, é gado. Isso aí, ó, querido, hoje vocês vão ouvir funk. Pronto, acabou. Todo mundo só vai ouvir funk. O brasileiro não tem essa curiosidade de estar pesquisando. Eu acredito que em Portugal, não sei, posso estar falando bobagem, mas eu acredito que o português ele pesquisa mais, o europeu pesquisa muito mais do que o brasileiro. Porque é impressionante a quantidade de brasileiros desconhecidos, né? Que não são conhecidos aqui no Brasil, que são conhecidos na Europa fazendo coisas maravilhosas, né? Lotando estádio e tal, essas coisas. Essa assim. diferença, Bill, inclusive, se você me permitir esse comentário, a gente percebeu já dentro do Brasil. Se você for pegar o sul do país, o jovem pesquisa muito mais música, isso a gente percebeu pela interação na internet e tal, do que um jovem aqui em Salvador. É impressionante isso. O que acontece? Não sei. Estamos aí. Você interage com a gente aí, diga aí o que você acha. Mas não tá aí também ao lado do próprio desenvolvimento, não? Que Sim, acaba, claro. Né? A gente falou da educação. A gente vai para o sul, a gente vê outro país. Outro país. Basicamente o que o Duda falou. Aí, A educação é fundamental. Educação formal. quanto mais a gente sobe, inclusive, entre aspas.
que é muito moda. É uma coisa até em... Cadê o nosso giro de Já apoiadores? vai chegar rapidinho. Aí o que acontece? Por exemplo, eu fui levar meu filho pra almoçar. Aí eu olhei assim, todos os restaurantes, todos eles, R$17 o quilo. R$17 você comeu todos. Aí, Salvador é tipo assim, o que é moda, pronto, não tem mais outra forma e pronto, é aquilo ali, pronto, e todo mundo, e ninguém reclama, e ninguém questiona, tá entendendo? Parece que é tudo de gado mesmo, ó, é isso aqui, ó, você vai comer isso aqui, você vai dançar isso aqui, você vai vestir isso aqui, essa época agora é São João, não existe uma segunda ou uma terceira opção, né? Agora vai vir o São João, aí todos os bares até o São João vão tocar forró e os músicos de rock, de blues não vão poder tocar porque todo mundo tem que ouvir forró. Aí termina o São João, agora a gente pode ouvir outra coisa, tal, não sei o que. É incrível isso, né? E até o cara, né? Termina o São João, você é sanfoneiro. Ah, cara, já passou sua época. Exato. O sanfoneiro sai de R$100 o cachê para 2.000, né? É muito louco isso. Vamos lá, Cabas, então? Vamos fazer esse giro aqui dos nossos apoiadores e patrocinadores. Tá chegando aí. É isso aí, você sabe que você pode se inscrever no canal, você pode ativar o sino, você pode compartilhar e pode dar like se você fizer isso, como a gente sempre fala. Você não vai apoiar somente o corre do BahiaCast, mas você vai estar apoiando algo que é uma causa muito maior, que é justamente o desenvolvimento, né, e o apoio a esses profissionais, todos que têm passado por aqui, né, não só o Eric, não só o Duda, mas grandes artistas, e não só artistas, também professores, profissionais de diversas áreas, nessa tentativa da gente de criar realmente uma perspectiva crítica em torno da cultura e da arte, do conhecimento que se faz a partir da nossa Roma Negra Salvador. Fiquei muito feliz da gente hoje ter muita gente de vários lugares do mundo assistindo aqui, isso é importantíssimo. Vamos aos nossos apoiadores. Bruno Joias, brilhando com você, muito obrigado pelo apoio, estamos aqui firmes e fortes juntos. Sampaio Sabores, o melhor hambúrguer gourmet da Bahia, tá chegando daqui a pouco. Delícia de Brownie também, o melhor brownie da Bahia, muito obrigado pelo apoio. É isso aí. Pronto, e é isso aí. E a cada um de vocês, né, que estão fazendo do BahiaCast essa história. Temos vários podcasts na Bahia também que estão acontecendo nesse momento, são muito relevantes. Hoje eu tive com o Jackson Costa também, que está à frente do pod.com, e ele vai estar aqui no dia 25 e a gente também vai lá visitar o podcast dele e vamos justamente provocar isso, Eric e Duda. É essa perspectiva da gente começar a pensar na diversidade mesmo de uma maneira muito séria, muito crítica, né? Que é algo que não vai beneficiar a gente diretamente, não estamos advogando em causa própria, nós estamos pensando realmente num lugar onde a gente possa ver cada dia menos essas distorções que fazem do Brasil um país ainda atrasado, provinciano em vários aspectos, principalmente na arte e na cultura, que é o que estamos investigando aqui com a presença desses dois ilustres convidados. Eu vou trazer para a nossa realidade, mas para uma realidade que é de três dos participantes aqui, que eu, Sérgio e Billy, né, que somos professores de inglês. Você, para ver pelo que passa, o que Cabeça e que Billy falaram sobre as pessoas terem outro tipo de approach em relação ao que tem acesso na internet. Você imagina, Sérgio, se você fosse um americano, chegar em qualquer supermercado aí, no Açaí, e falar inglês com a caixa do supermercado e ele responder em inglês? Não existe. Não existe. Pois é, aqui ninguém me falou, eu já vi várias vezes atendente de caixa de mercado, atendente da farmácia, ou pessoas que têm esse tipo de trabalho com atendimento ao público, assim, em situações de atendimento, assim, a pessoa estrangeira fala inglês e eles falaram inglês na maior naturalidade, assim. Eles criticam aqui, como eu falo, porque a única perspectiva que eles têm é essa. Então, talvez, se você for comparar a educação portuguesa com o norte da Europa, com a França, sim, sei lá, eles não têm o mesmo nível, talvez. E eles estão certos de querer uma perspectiva melhor para os filhos dele, para o país dele. Mas eu, como venho do Brasil, a nossa comparação é outra, né? Então, é bem por aí que passa a questão que o Bill falou agora há pouco. É muito louco, porque você se sente dentro do Brasil, inclusive, né, Eric? Você que já viajou também o Brasil todo tocando, né? Que como muda, né? Quando a gente parte assim, a partir do Sudeste, quando você sai de São Paulo e vai para os estados do Sul, aí já começa a ficar diferente. O pessoal já tem mais acesso às coisas, né? Já fala inglês um pouco e tal.
Pode crer. Mas Acho que bem isso mais. acontece, inclusive, Serginho, dentro até de próprios estados, né? Se você roda o interior de São Paulo, Sim. você vê até a questão de pavimentação das estradas, Sim, organização sim. de sinalização, essas coisas. A questão do poder econômico médio das pessoas das cidades de interior, a gente compara com a gente aqui da nossa amada Bahia, vê como as coisas são desiguais, né? Como chega de uma maneira diferente nesse sentido também, né? Não querendo estabelecer uma hierarquia, porque não é o caso, nós somos baianos, sabemos da riqueza cultural, da riqueza do nosso povo, que é um povo brilhante, admirável, mas o quanto que Da falta de o oportunidade. quanto que existe de desigualdade social, de falta de oportunidade, o quanto que é monumental a dívida que o poder público tem com o nosso Estado. Então, eu acho que se você pensa nessa cidade interior de São Paulo, por exemplo, discute-se questões para pensar sobre a questão da carência da educação, da desigualdade social, falta de acesso a assistência de saúde. Eu acho que é uma proporção muito diferente. Aqui a gente sofre de uma maneira muito mais dura, porque a realidade que nos é dada por essa conjuntura toda que desagou Histórica, nisso que a gente está hoje, historicamente, é muito cruel. Então as demandas são muito mais urgentes e perversas. Muitas vezes a turma lá não conhece o tamanho do buraco complicado em que a gente está nesse aspecto, sabe? Sem dúvida, nenhuma, sem dúvida. Concordo plenamente. Eu creio que todos aqui que estão acompanhando a gente. Vamos valorizar um pouco essas interações aqui, Cabas, as últimas. Maria Celeste de Souza Castro, parabéns por esse espaço cheio de luz. Obrigado. Pedro Ramos, hoje tudo é mais fácil, há um culto à ignorância. Antônio Mário Silva, estou aqui em Jundiaí, São Paulo. Existe muita cobrança em cima do poder público. E a gente também tem que se cobrar, né? Sim. Prince Adamo, grande Duda, segue firme aí. Bom saber que você tem movimentado seu trabalho de forma mais ativa por aí. Grande abraço. Mas aí um exemplo de um cara que tem sangue no olho aí, que merece o espaço que ele conquistou, porque é um cara batalhador pra caramba e talentoso e merece. Tira o chapéu. Viva Prince. Brother de Camacan aí na luta, aqui na Roma Negra, Salvador. Meninos, eu tenho certeza que a gente aqui cumpriu o nosso papel, né? De a gente esmiuçar. Primeiro pelo prazer da gente estar junto aqui, né? De se reunir, mesmo que no caso de Duda online. Mas o sentimento é um sentimento antes de tudo, fraternal. E eu tenho certeza que a gente cumpriu o nosso papel aqui de provocar essa discussão crítica aí com as pessoas que estão vendo a gente aqui ou que vão ver a qualquer tempo. Mas A gente ter juntado força nesse sentido. ainda faltou falar do lançamento de tudo, é isso, Lula? Você já falou do lançamento do seu disco? Pronto, eles vão fazer as considerações finais para o que vem agora, né? O item da pauta, né, do condomínio, o que ocorreu, o que vai ocorrer a partir de agora. Tá. Data de condomínio. Vamos falar, Duda, nas considerações finais de vocês, dos planos, dos lançamentos, o que a gente pode esperar de vocês aí. E é isso. No meu caso, eu acabo tá assim fresco ainda, acabou de sair meu último EP que chama Event Horizon, saiu em fevereiro e eu tô fazendo shows de divulgação desse trabalho. Eu toquei aqui no norte de Portugal, naquela turnê Mega que eu turnê. falei lá, naquela mega tour aqui. Já me apresentei em outras cidades aqui e tenho shows marcados aqui na região de Lisboa também e até aí o mês de outubro, pelo menos, eu tenho uma agenda para divulgar esse trabalho, tô feliz com isso. E aí quem estiver nos assistindo aí e não me conhecer, o trabalho está todo disponível nas redes de streaming, nas piores e nas melhores lojas de streaming aí, no Spotify, no Deezer, etc. E me segue também, sobretudo no Instagram, que é a rede que eu sou mais atuante, Duda Espínola Rock, e no TikTok também tô lá, Tá fazendo dancinha no TikTok, você? Sem fazer dancinha, mas tô lá no TikTok. Eu até que gosto do TikTok, mas até que se você souber filtrar, ele tem um algoritmo interessante, que ele filtra rápido o que você quer, assim. Tem caneta aí, Bill? Eu fico vendo dá um uma monte caneta de vídeo de dica de guitarra lá pra mim, fica aparecendo um monte de coisa bacana, então... O John Mayer, eu sempre falo isso, o John Mayer bota as coisas de guitarra mesmo, né? Sim. Olha quem apareceu, Tem uma Amandio figura aí, essa. Oi, Sérgio, demorei para lhe reconhecer, parabéns, muito esse espaço, muito legal o programa. Valeu. Seu Amandio, Bahia também. Rolou aí. Cadê, Bio, a caneta? Ali. Pronto, esse aqui é porque quando o Eric já Não foi fazendo esquecer também que Duda tá numa minissérie da Globo aí, né?
Qual é a minissérie? Eu já te mandei a foto aí. Ah, verdade. Cabas, tá no grupo aí, ó. Sim, que apareceu propaganda minha em ônibus. No Brasil tudo aí. todo. Essa do ônibus eu já vi. Já flagrei na rua e tirei foto e perguntei. E aqui o nosso Eric também vai mandar aqui todos os contatos e os planos de show, de lançamento, enquanto autografa aqui o meu CD. Que beleza. Não pode correr. Aqui, ó. Tá aqui, meu irmão. Pois é, meu querido, meus queridos. Eu acabei de lançar esse trabalho, né? Tem menos de um mês que eu lancei. Esse é o Home, meu terceiro álbum como artista solo, né? Um trabalho que foi feito com toda a calma nessa época de isolamento. A gente foi fazendo com todo o cuidado. Lancei nas plataformas, já tem clipes também disponíveis. A gente fez já o primeiro show de lançamento desse álbum, que foi aqui em Salvador na semana passada. Agora eu vou circular, tem uma agendazinha para circular com esse trabalho por aí. E no próximo sábado agora, dia 16 de abril, eu estarei com a minha banda no Ilhéus in Jazz, um festival que vai acontecer em Ilhéus, né? Trazendo esse show novo do Home. Então vai ser um lançamento lá em Ilhéus, a gente vai passar por esse repertório. Mais adiante, fim do mês, tem mais shows aqui em Salvador também. A gente vai circular um bocado, devo ir lá pro eixo do Sudeste também, nesse meio de ano aí, maio, junho, a gente já deve circular pro lado de lá. Então tem muita coisa legal acontecendo. O pessoal que quiser saber mais sobre essas novidades, saber sobre a minha carreira, o que eu ando fazendo, segue lá no @EricAsmar, né? Instagram também, Facebook, plataformas digitais, canal de YouTube. Então tá tudo disponível para vocês. E convido vocês a juntarem aí, a entrarem nessa roda com a gente, porque artista independente a gente faz esse corpo a corpo, né? Uma coisa que faz parte da arte, do cotidiano de divulgação da gente. A gente precisa desse fortalecimento. Compartilhe. Se você gosta do trabalho, manda para a turma que curte também, que você sabe que tem a ver com esse tipo de som, que se interessa. E assim a gente vai ligando os pontos e fazendo a coisa rodar, né? A coisa acontecer, exatamente. Você prefere aqui ou prefere nessa faça parte? Aí como o seu coração pedir aí. Geralmente eu faço aqui porque é mais claro e tal, acho que fica mais fácil. Tem essa manha, faça aí. Junto. É isso aí, a gente esperando aqui o Sampaio Sabores, que vai chegar a qualquer momento. Essa é uma série da Netflix, é isso mesmo? Acho que é Globo. É da Globo? É, Globo. É um sósia do Duda aí, olha, Duda. Vamos fazer essa ponte aí. Gente, a gente agradece demais aí a todos. A gente sabe que esse também... a gente discutiu isso essa semana aqui no podcast. Tivemos outros podcasts da Bahia também. A gente sabe que, pela mesma lógica do algoritmo, a gente... percebe que é muito desafiador fazer isso que a gente está fazendo, mas a gente tem um apego à desobediência muito grande, que é muito maior do que o algoritmo. Então a gente vai continuar propondo para vocês uma reflexão sobre arte, sobre cultura, sobre conhecimento aqui no BahiaCast, né? Então a gente agradece aqui aos nossos convidados, o nosso Eric Asmar e o Duda lá de Portugal. E Bill, acho que vai dar agenda. Exatamente. Amanhã nós teremos... eu digo que os Asmas, eles demoram para vir, mas quando vem de galera. De galera, né? Amanhã nós vamos ter o Penetra Pod, que é outro podcast que fazemos aqui no BahiaCast, né? Nos estúdios BahiaCast. Os estúdios globais e hollywoodianos do BahiaCast. Nababescos, né? Ela é astróloga, então vai ser muito bom. Agora, peraí, eu esqueci eu sei que é Asma também, mas eu não lembro o prenome. Ive Asma, certo? Amanhã no Penetra Pod. E segunda-feira, no BahiaCast, vamos ter Rafael Novaes, que é o CEO da Hash Produções. Sim, com certeza. Certo? A galera aí tá chegando agora de Portugal. Fizeram uma turnê na Europa, não foi não? Foi Portugal, Irlanda, vários países assim, bem legal, bem cheio. Eu tava acompanhando aqui, né? Achei bem interessante. Terça-feira, finalmente, vamos ter, você não vai acreditar, bailinho de quinta. Da forma que a gente conseguiu. Eu tô aqui negociando aqui com o Graco. Ele já disse, não, eu já tô confirmado, vou puxar a galera do jeito que der, porque senão não vai rolar. E na quarta-feira... Na verdade, eu esqueci quem vai ser na quarta-feira. Não, tô brincando. Na quarta-feira, deixa eu pegar uma pesca aqui, porque depois da Covid eu esqueço tudo. Na quarta-feira nós vamos ter... Na próxima quarta. Na próxima quarta, peraí. Eu não vou lembrar agora não, me perdoem. Mas já tá... já vou ver aqui agora, peraí.
Francamente. É idade, velho. É o vulgo de hoje a 8, né? Ai, meu Deus. Peraí que eu vou vir aqui agora Seu com a Bahia que pesca. tá deixando você desse Mano jeito. Góes, você que fechou o cara. Foi por isso que eu não lembrei. Você vê como eles ficam inflamados quando eu falo do Bahia, bicho? Rapaz. Na quarta vamos ter o grande Mano Góes também, uma figura realmente fundamental nesse processo de crítica, né? Que a gente tá propondo aqui. Um maior prazer de receber nosso amigo Mano Góes. Cara muito querido. Gosto muito de Mano. E vai rolar polêmico, polêmica. Vai rolar polêmica, com certeza. É isso aí, rapaziada. A gente agradece a todos. Muita paz e muita luz. E a gente tá de volta amanhã com o Penetra Pod. E na segunda com Rafael Novaes. da Hash Produções. Muita paz, muita luz. Valeu.